Welcome to the Biggie Talk. Biggie Talk. Biggie Talk. Malta, como é que é? Episódio número 2 do Biggie Talks. Espero que tenham curtido aí o primeiro episódio. Tive um feedback bastante positivo. Tudo o que eu disse sobre mal olhado, esqueçam. Logo na semana a seguir fiquei um mês doente e fui internado no hospital com uma amiga da Elite. Portanto, esqueçam cortar o azeite, esqueçam essas cenas todas. Vamos só continuar a acreditar nos deuses das bikes e das motas e let's go. Nosso convidado de hoje é o João Ferreira, atleta da Adarofi Moto, ou ex-atleta. E agora trabalha na parte da performance desportiva. Bem-vindo, João. Olá, bem? E a primeira pergunta que eu tenho aqui, já para lançar as coisas, é qual é a diferença entre um coach de performance ou alguém que ajuda na performance do atleta e de um psicólogo desportivo ou de um psicólogo da área? Ok, começas com uma pergunta forte. É logo para começar. Bom, é assim, eu costumo separar aqui as coisas, que é o psicólogo é terapeuta, ou seja, ele faz uma avaliação, uma análise, percebe as necessidades da pessoa e faz uma terapia em função disso. Enquanto que nós, mental coaches, o nosso trabalho é mais focado na performance mental e no meu caso eu refiro sempre mental e comportamental, e é o meu foco, ou seja, eu vou ajudar o atleta de onde está hoje, daqui para a frente, ou seja, não exploro passado, por exemplo, no caso da psicologia eles já tocam um bocado nesses temas, e nós não, nós é tipo daqui para a frente, presente e futuro, e como atingir os resultados e a performance necessária em torno disso. Porque isto é uma questão que eu sinto que é, se calhar em outros desportos como Fórmula 1 é uma coisa já estudada e é um recurso que eles tinham já desde há muito tempo, mas eu sinto que nos outros desportos toda esta performance mental, a parte da performance mental, o ter as rotinas e etc, eu sinto que é uma coisa relativamente recente. Ou seja, não é assim, Não é muito falado, sim. E tem-se visto muitos atletas a referir cada vez mais isso, atletas de topo, tem estado a trazer esse tema para cima. Eu sinto muito, eu lembro-me do meu pai me contar que o Paulo Gonçalves, nas corridas de enduro, bebia uma mini antes de entrar para a especial. E é tipo, epá, se calhar aquilo era o comportamento dele para se libertar. Mas claramente que eu acho que os atletas hoje em dia são um bocadinho mais clean no approach das coisas, né? Tipo, tem alguma preocupação. Se bem que eu não sei se a vida hoje em dia é mais estressante e se faz com que as pessoas também tenham mais desgaste mental, de certa maneira. Sim, fala-se mais disso, né? Que hoje em dia é uma correria constante e há a necessidade da parte mental também acabar por sofrer com isso. Mas é engraçado, agora estavas há pouco falaste da Ofimoto, nós também tínhamos uns rituais assim. São os rituais alcoólicos. Era engraçado, mas é esta a parte de na nova série da Canyon, da How We Roll, o team manager diz uma coisa no final muito engraçada, que é a cena é que nós temos muita paixão pelo desporto e pouca inteligência. E o que eu queria dizer era do género. Epá, às vezes as pessoas estão tão investidas numa coisa que simplificam até, tipo, estou aqui para andar de bike e é só isso, mas eu acho que hoje em dia temos tantos estímulos, tanta coisa, que se calhar isso faz-nos ter outros problemas que já não havia há uns anos atrás, a nível psicológico. Não sei se tu notas isso com as pessoas que acompanhas. É assim, se formos falar de estímulos, sem dúvida que sim, que hoje em dia há muitos estímulos e há outra coisa que acho que também se juntou nisso que tu estás a dizer, que é o acesso à informação. Hoje em dia há muita informação e nós começamos a perceber que, e também nos desportos também está a acontecer muito, que é, hoje em dia já não é só, como estavas a dizer, não é só competir, as pessoas hoje em dia já tentam ver o que é que eu posso fazer um bocadinho mais, e por isso é que hoje em dia também assistimos às competições a evoluir em termos de resultados, e o downhill é um exemplo disso, né? Hoje em dia os riscos parece que são maiores, as velocidades são outras, os tempos são outros, e nas mesmas pistas percebe-se essas diferenças muitas vezes de agora para uns anos atrás, e acho que é isto, ou seja, tem que se ir atrás dos detalhes cada vez mais, e isto é mais um detalhe que tem que ser trabalhado. E quando nós começamos a analisar as coisas, a perceber onde é que eu estou a perder a performance, e começamos a entrar nesta procura, possivelmente a parte mental vai dar a resposta a isso. Olha, estás a perder aqui porque ou não estás a ter os comportamentos, ou fazer o que é necessário da parte mental para teres o resultado que depois queres ter com o físico e com a técnica que estás a ter e com o equipamento, né? Depois tudo isso também influencia. Sim, eu acho que nisso o downhill é capaz de ser dos desportos mais intensos, só porque tem um espaço de tempo tão curto e depende mesmo só do atleta. Ou seja, no motocross, e não estou aqui a querer tirar nada, mas a tirar,
Tipo, no motocross tens 20 minutos e pode vir uma pessoa bater-te em ti. Claro que tens que ter a performance mental para passar por cima de uma pessoa ter batido em ti. O teu objetivo não está sobre só as tuas mãos, mas no downhill está mesmo tudo sobre o atleta. Não há nenhum fator externo que possa implicar isso. E depois é um espaço de tempo muito pequeno. E eu acho que é dos desportos que há que é mais intenso a nível de segundos, em X segundos é muito intenso, não é? Sim, sim. E eu imagino, faço a comparação, por exemplo, para um jogo de futebol, claro que cada um vive com a intensidade que vive, mas tu tens 90 minutos para conseguir lidar com aquela Podes não entrar no frustração, não? né? Ali no downhill é tipo, pá, é agora e é agora. Sim, tem que ser. Aquilo tem que estar. E é o que eu costumo dizer, e é um trabalho que é feito, que é, tu entras na competição muito antes de entrares na competição. Ou seja, tu não podes entrar na competição ali nos 10, 15 minutos antes. Aquela competição tem que ser entrado muito antes. Eu até falo muitas vezes da Race Week, tipo da semana, né? As provas começam à segunda-feira, até ao dia da prova, tipo, a prova tem que começar antes. E isto tudo impacta depois muito nessa hora, e principalmente em desportos como é o caso do downhill, que o atleta tem que estar já no pico, ele não pode estar ali ainda com dúvidas naquela hora antes dos minutos de arranque. Portanto, isto tem que começar muito antes. E esse trabalho tem que ser feito, a parte mental aí é onde entra com o seu papel mais importante é aí. Yeah, eu notei, para quem não sabe, eu trabalhei aqui com o João e uma das coisas que me ajudou mais foi a compartimentar um bocadinho o que é que eu precisava de organizar e qual era o foco e as coisas que eram essenciais. Que também é um bocadinho pronto, o que é melhorar a performance, é o que é fulcral para as coisas acontecerem. Sim, exato. E a mim, por exemplo, mesmo aqui, tanto no canal como o que é que eu quero no desporto ou o que é que eu tenho que fazer, também foi fixe falar com alguém em que eu digo os meus objetivos no início do ano. Claro que tu também me deste ferramentas, como ter um quadro branco onde escreves os objetivos, olhas todos os dias. É uma coisa que eu tenho reparado, por exemplo, o atleta, o Digan, do Supercross. Sim. Ele no outro dia, tipo, num post a falar que malta, eu estou empenhado, tudo o que está escrito no whiteboard é o que quer fazer, e eu, tipo, olha, isto foi uma cena que já me foi dita por uma pessoa deste ramo, não é? E a mim foi importante, que é para eu também, no final do ano, venho falar contigo e tu vais-me fazer a pergunta, então, como é que é? E eu, pá, fez chuva na quentinha, e não sei, tipo, não, tu não vais estar com esse tipo de desculpas, não é? Claro. Eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Havia aqui uma pergunta que eu te queria pôr, que é, há diferentes mecanismos para lidar com uma prova ou com uma adversidade, né? E eu lembro-me do Jesse Melamed dizer que a maneira dele de ganhar hype para as provas era, ele postava nas redes sociais filmagens dele a andar muito rápido nos treinos, e o pessoal ficava todo maluco, e ele ganhava esse hype e ficava maluco para a prova. Mas tenho atletas como o Johan Barelli, basicamente o que ele dizia era, para mim, o que é importante é, se eu vir um salto, eu vou saltar, e aquilo vai-me dar um hype tão grande em prova, que eu vou andar mais rápido. Exato. E depois tens outros atletas, como o espanhol, o Iago Garay, a dizer que, para mim, uma run, eu tenho que ter um momento de quase que vou cair. Se eu tiver esse momento, quer dizer que eu estou a andar bem. Isto são tipo 3 coisas completamente diferentes, de 3 atletas completamente diferentes. E eu queria só que tu nos dissesses aqui um bocadinho de técnicas como a visualização, como algumas técnicas que podem ser úteis cá para quem está a ver em casa e quem possivelmente quiser trabalhar contigo, que se pode trabalhar. Claro, um bocado disso. Estás a dizer isso do quase cair, não é? Que o atleta disse. Sim, ele tem. Eu trabalhei com estar atleta no limite. Tinha essa questão mesmo, que quando não caía era sinal que não estava a andar bem. Era uma forma de ele medir o andamento. Trabalhei e trabalho com esse atleta. Há uma expressão que eu utilizo muitas vezes, que também aprendi, que não é minha, que é tipo, não há uma receita de bolo. Tipo, não vale a pena dizer faz isto, que isto vai correr assim ou vais conseguir entrar no mood. Não há hipótese. Cada pessoa tem a sua forma. Eu tenho malta que eu preciso de ouvir música para entrar. Não, para outros não posso ouvir barulho. Aliás, tenho um atleta inclusive que anda com fones,
mas não ouve música, anda com fones para se isolar do mundo, ok? Isto é a tua estratégia, ou seja, não lidar com pessoas. Partilhou essa. Também, pronto, Também ou seja, partilhou essa. há várias formas. Agora, o que eu costumo falar sobre isto é, nós temos que nos conhecer a nós próprios bem, para podermos saber o que é que resulta connosco, ok? E não vale a pena tentar aplicar técnicas de outros para tentar resultar connosco, porque é isto, tipo, não pode não resultar, pode fazer o oposto. E é uma das coisas que eu também falo muitas vezes no início de um processo, que é, imagina que tu começas a trabalhar comigo esta semana, tens prova no próximo fim de semana, possivelmente eu não te vou introduzir nada, nem te vou dizer, olha, faz isto, não, tipo, o que é que já fazes? Ok, então mantens isso e vamos ver na próxima como é que disso, o que é que faz mais sentido ou não manter e juntar. Porque uma das questões é um bocadinho isso, como é que se entra nesse mood? Primeiro, não há garantias do que conseguires fazer, ou seja, muitas vezes só quando, por exemplo, do clique, do arranque ou assim é que aquilo dá para entrar. Agora, há formas de potenciar que isso possa acontecer, há formas de te aproximar de tu poderes entrar no mood certo na prova, isso existe. E está testado e é científico. E um dos fatores, e é muito engraçado, tu estás a dizer coisas que influenciam tudo isso, que é, porque sim, na sua maioria influenciam, que é o facto de te sentires feliz. O facto de estás feliz influencia muito a possibilidade, por causa da produção de hormônios e tudo mais, influencia muito a probabilidade de entrar. Rápido, não é? Exato, ou seja, tudo o que tu disseste aí, se calhar são coisas que os fazem sentir-se felizes, esses atletas que tu descreveste. Portanto, são formas. Agora depois entramos aqui num campo, e vocês falaram aqui isto falaste isto com o Ladeira, inclusive do ritual e tudo mais. Eu falei porque estou a recolher informação, malta. 2027 vai ser o meu ano. O ritual é algo que o objetivo é mesmo esse, ou seja, pôr a pessoa na posição ou potenciar que ela se aproxime de entrar no tal modo necessário para fazer uma boa prova e estar com o espírito que precisa para fazer uma boa prova. E o ritual aí já estamos a padronizar de alguma forma o dia. E aí entra outro tema que é muito recorrente, que é a chamada rotina do dia de competição, que é uma coisa muito importante e às vezes a gente desvaloriza. Há atletas que programam o dia todo da competição na véspera e escrevem e sabem o que é que vão fazer naquele dia. E isso é ótimo e pode influenciar, por exemplo, essa entrada nesse estado, porque ele já sabe, vou começar a aquecer àquela hora, tenho depois fazer a tal visualização, a respiração, frases positivas, o que quer que seja, cada um tem a sua estratégia, ouvir música, mas isto está tudo relacionado, ou seja, que é ter uma rotina, é ter um conjunto de coisas que nós sabemos que funcionam para nós e nos deixam no mood que a gente quer, e depois sim enfrentar a prova. Agora, e voltando um bocadinho mais atrás, isto exige conhecer-nos primeiro que tudo, e tu sabes, trabalhaste comigo, ou seja, os nossos primeiros dias de conversa muito para isso, para percebermos quem é que tu és, como é que tu funcionas, como é que as coisas estão dentro de ti, e depois criar a estrutura para resultar em competição. Há estratégias depois, que tu falaste de termos mais técnicos, do caso da visualização. Isso é uma parte muito interessante da visualização, porque eu acho que há pessoas que acham só que eles estão ali tipo em drogas a imaginar aquilo, e tipo, isso é uma questão que eu venho desse tipo de esportes mais do que nunca, que é, não há nenhum desporto que eu faça que não ganhe com a repetição, ou seja, com a memória muscular e etc. E eu acho que muita gente não entende que downhill, moto e etc. Muitas vezes nós vamos tipo com uma visão tipo panorâmica do que estamos a fazer, não é? Como é que se chama? Visão periférica. Periférica, sim. E tipo o nosso corpo está só a fazer coisas que é tipo uma segunda natureza para nós, porque nós já fizemos aquilo muita vez. Ou seja, essa parte da visualização é muito interessante de falar, porque é tipo, pessoal, eu acho que o pessoal acha que é uma treta, né? Tipo quando eles estão lá a fazer aquelas cenas com as mãos e não sei o quê, mas é uma técnica que, se for bem, se tiver um treino por trás, de certeza que tem benefícios. E esse é um tipo das ferramentas obrigatórias quase que eu meto com quem trabalha, ou seja, e há malta que não faz, e alguns até são atletas já há alguns anos e não aplicam. Porque há alguns desafios, ou seja, desde o conseguires manter-te a fazer, porque ou desconcentras com as pessoas a falar, ou o sítio não é apropriado, portanto, há vários fatores. Mas ou tens vergonha de estar ou tens ali, vergonha, sim. Yeah. Por norma, o que eu costumo falar da visualização, eu costumo fazer sempre aquela questão de se costumas ver filmes de terror ou não, se sentes aquela ansiedade, aquele nervosismo, e normalmente a malta descreve, sempre fico um bocadinho nervoso, quando vejo mais. E a questão que faço é, mas estás a viver aquilo ou estás no teu sofá em casa a ver televisão ou no cinema? E normalmente a pessoa está em casa, né? E o filme de terror está a acontecer na televisão. E é isso que eu costumo mostrar, ou seja, o teu cérebro nem sempre distingue o que é que está mesmo a acontecer na realidade ou não, ok? E os filmes mostram-nos isso. Tu não estás a viver aquilo, mas estás com uma ansiedade como se estivesse lá. De sentir a emoção A adrenalina. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade. De quê? De entrar num filme. A sério? O filme tem mesmo de ter ali umas X coisas
por exemplo, como nós falámos quando trabalhei contigo, eu sou uma pessoa que vive muito sucesso, tipo uma história de sucesso, tipo a série do Michael Jordan, não? Sim. E ele visualizava muita Sim, coisa, mas eu vivo aquilo porque é tipo uma pessoa que está a ter sucesso num desporto, é altamente, e para Claro. mim aquilo mexe comigo e dá-me arrepios. Pá, se for um filme de outras coisas Já não puxa. não me puxa, mas isso depois eu encontro dificuldade em visualizar, Ok. a não Mas ser que isso. seja uma manobra. Se for uma manobra de bike, se eu tiver de BMX no skatepark e imaginar exatamente o que é que eu tenho que fazer, eu consigo, porque é curto. Agora, uma run toda de downhill é-me difícil estar Sim. 3 minutos concentrado a fazer a pista toda. Exato. E há estratégias, e desculpe interromper, e há estratégias que é no fundo é isso, ou seja, há, por exemplo, competições, há quando falaste do futebol, pá, o futebol se calhar não é, mas por exemplo, o enduro de motos ou assim, que são muitas, e de bikes também, né, que são muitas descidas, né, muitas coisas diferentes, às vezes tem que só visualizar por secções, ou seja, zonas mais técnicas, não dá se calhar para fazer uma visualização completa da pista. No downhill, pá, requer se calhar treino, se calhar também nunca treinaste isso o suficiente, não sei. Não Requer consigo treino. estar num dia de treinos, não consigo pegar e ver a minha descida e ver onde é que eu falhei. Ok. Não consigo. Se calhar se eu vir um potencial resultado e aquilo mexer comigo, agora como eu estou, que vou para curtir, Pois é, pode ser fico... Pá, e a visualização, e só para finalizar isso, há aqui questões que é importante também falar, que é quando estamos a falar da visualização, muitas vezes perguntar, mas como é que eu vejo? Estou a ver o cockpit, estou a ver de cima. Pá, é um bocado como cada um conseguir fazer, o importante é fazê-lo. E o objetivo é esse, ou seja, ver-nos na performance que desejamos ter naquela pista, depois do treino, normalmente faz mais sentido ser depois do treino, percebemos o que é que temos que fazer e visualizar isso algumas vezes. O que é que isso faz sobre o nosso cérebro? Ele está a viver aquilo com maior regularidade. E até há uma visualização que eu costumo recomendar, e de certeza que recomendei, que é, por exemplo, ver os momentos antes de uma partida, tipo os gates, a chamada, aquele momento ali dos aquecimentos, porque isso vai dar ao teu cérebro informação de viver aquele momento. E quanto mais ele ver, que é uma das coisas da visualização que tem isso, é ver, é familiarizar-te com aquilo. E quando lá estás, o teu cérebro vai um bocadinho mais tranquilo para o que vai enfrentar, se calhar está mais preocupado, por exemplo, com a pista, e não está preocupado com aquela parte nervosa do aquecer e vou ser eu a seguir, porque ele já viveu aquilo. Portanto, esse é um dos grandes propósitos da visualização, é tu poderes ver, e isto tudo pegando nos filmes, ou seja, aquilo não está a acontecer no filme, mas nós estamos a sentir como tal, e quando fazemos visualização também é puxar um bocadinho a isso. Não estamos lá, mas estamos a viver aquele momento. Portanto, é dar alguma tranquilidade ao nosso lado dos nossos pensamentos. E também criar um bocadinho a tal repetição que tu estavas a dizer, o repetir, ao ponto de aquilo se tornar mais familiar ainda do que estava a falar antes. Eu notei muito isso na série do Michael Jordan, está na Netflix, da NBA, que eles treinam umas X jogadas, ou seja, eles estudam a equipa com quem vão jogar, sabem mais ou menos o que é que os defesas fazem, e eles simulam nos treinos muitas vezes a mesma jogada, e no fundo, aquilo muitas vezes eles atiram a bola e estão de costas para a pessoa. Ou seja, eles já fizeram foi aquilo tanta vez O movimento é... que nisso eu não era grande fã de basquete, e agora também não sou grande fã, mas tipo, se lançarem outra série eu vou ver. E achei que os gajos são atletas incríveis. Mas em relação à visualização, eu acho que há uns atletas que são underdogs deste panorama e que deviam ter muito mais mérito. Eu espero vir ter alguns aqui no podcast breve, Ruben e Diogo. Mas tenho que deixar aqui as dicas, as antras, que é atletas de enduro de motas. Eles têm especiais enormes, eles decoram pormenores super específicos, porque toda a gente sabe que andar a pé numa pista é completamente diferente de andar de moto, ou seja, tu tens que treinar também o ver uma pista a pé para saber depois o que é possível. No downhill também existe isso, mas eu acho que no enduro, tipo, especialmente no Mundial do Enduro GP, a velocidade com que eles andam, os saltos que eles mandam, é tipo, e eles sabem prever a tração que vai haver naquela relva, a tração que não vai haver. Eles têm o plano B, quando o inside estiver meio comido, eles vão para a relva e têm tração, então já têm que adiantar isso e têm que vir por fora na curva. Eu acho que eles são atletas tipo espetaculares, e eu acho que não têm... não quer dizer que não tenham o mérito, mas é tipo, é uma modalidade bué complicada de se fazer, que tem muito trabalho, muito mais do que as pessoas pensam. Acho que as pessoas pensam que eles andam aí a fazer passeios de BTT dos bombeiros e de enduro, e depois lembram-se e vão dar gás. E eles são uns atletas autênticos, tipo, em relação ao motocross,
tão ou mais capazes disso. Eu acho isso impressionante. Acho mesmo. E aí a visualização deve ser tipo crucial. É o que eu estava a dizer, é muito, ou fazem por secções muitas das vezes, porque é mais difícil, ou seja, tentam fazer os principais pontos, os mais fulcrais. E é engraçado também, estava-me aqui a lembrar agora de outra vez do Ladeira, ele não está cá hoje, mas há um vídeo dele, não sei se te recordas, que ele vai numa pista a falar, tipo esquerda, direita, esquerda, assim uma coisa. São estratégias, eu não sei o que é que ele fez, porque é que ele estava a fazer aquilo, ele nunca falou isto comigo, né? Tu falaste dele porque vi isso e fiz uma análise, né? Mas aquilo é uma forma de memorizar também, ou seja, aquilo também para visualização pode ser um apoio, não sei se ele faz ou não é o que está aqui em cima. Sim, não é, eu falei isto com ele, nunca no ex-duro tenho a certeza que isso será uma técnica, mas é tu ires para casa e saber. Sim. E E o ires a falar contigo pode ser uma mais-valia, por exemplo, isto agora também dando aqui algumas dicas, né? Ires a falar contigo às vezes ajuda-te, e eu costumo utilizar isso também, do falarem com eles próprios, por exemplo, nas descidas no downhill, essencialmente, que é o facto de ires a dizer-te o que é que vais ter que fazer a seguir, onde se mais feito, é como estás a exteriorizar, está a entrar pelos ouvidos, ou seja, estás ali a processar e focas no presente também, que é um dos desafios muitas vezes dos atletas, é estarem a pensar na curva lá atrás que falharam ou no que quer que seja e não estão bem no presente. Isso também nem toda a gente é como Jackson Goldstone, consegue fazer uma pista do Mundial a falar tipo podcast. E há uma cena que aqui o vosso menino, eu vou treinar, porque eu curtia fazer isso, curtia fazer uma pista do Nacional e ir a falar, estás a ver? Só que é difícil. Ele não é exemplo. Ou uma cena. Eu acho que ele tem ali um conjunto de. Para já, psicologicamente, nota-se que ele consegue exteriorizar-se do mundo, Sim. não é? Porque ele Acho que separa muito bem as coisas. Ele tem ali. ele tem muita pressão em cima e com as vitórias ainda vem mais pressão. Funciona exatamente ao contrário, acho eu. Quem pensa que é mais fácil, mas não é. Essa cena eu acho que ele é impressionante. E depois tem o rácio de peso para força, ele também deve ter um rácio espetacular, porque se ele aguenta, tipo, ele tem pouco peso, mas também se calhar não tem tanta força, mas pá, está ali um rácio fixe para. Ele é tipo o Hélder Padilha da Juventude, não é? Tipo fininho, mas com fibra e com muito Sim. não, isso é uma cena. Ele tem a certeza que é uma pessoa que consegue visualizar, porque a primeira descida que ele faz numa pista, ele já faz a pista quase toda. Portanto, o track walk para ele deve ser uma cena, deve ser uma cena muito, muito fácil de fazer. Olha, queria te perguntar aqui o teu percurso como atleta na Adarofimoto, tirando muitos copos, mas tipo, tem que ter despertado alguma coisa para este mundo, porque tu lidaste com muita gente. Vocês andavam bem, vocês também faziam muita festa. Sim, havia mas vocês andavam bem, então eu queria só saber, tipo, quando é que acabou um bocadinho esse percurso e quando é que começou a parte de trabalhares esta parte da mente e de te interessares por isto, porque o teu trabalho não tinha nada a ver com isto. Não. Aliás, eu trabalhei no INEM, eu sou formado na área de marketing, portanto também não tem nada a ver com isto. Enquanto eu estava no INEM, fiz a licenciatura de marketing, eu trabalhei 10 anos no INEM. Deves ter visto cenas horríveis. Sim, mas há uma coisa que eu costumo dizer. Isso não mexe contigo à noite, padrão. Não é tipo um gajo sem uma perna e tu vens e o jantar é frango e tipo dão-te a perna e tu estás tipo, mais pernas não, tipo, estás a ver, tipo, Eu tinha visto assim as porras nesse. eu não me importava não comer uma perna de frangos por ter visto uma perna de um gajo. Não, tu viste, ainda para mais, comi frango há bocado e tu viste que eu comi bem a perninha. Não, mas é tipo, eu costumo dizer, no INEM tipo, há muito essa ideia de nós vermos muita coisa má. É verdade que vemos muita coisa má ao longo da nossa vida enquanto lá estamos, mas primeiro, não é todos os dias, tipo, não há todos os dias grandes desgraças. Normalmente passa a expressão, a doença corriqueira, não é? O chamado a doença súbita. Portanto, nem todos os dias estás ali a lidar com pernas fora do sítio, pronto. E se lidas uma vez por semana é muito. Não era assim tanto, acho que nem de perto, mas a morte, por exemplo, era uma coisa que era semanalmente e se calhar mais do que uma vez por semana lidavas, pronto. E muitas vezes esta morte é a morte, não é de doença, não de acidente, nada disso, mas a morte fazia parte do dia-a-dia. Agora, mas lá está, isto tudo, e vai tudo ao encontro de hoje, estar aqui também, se calhar vem por aí, porque sempre gostei da parte humana, ou seja, sempre gostei da parte do relacional das pessoas. Quando eu disse tirei marketing, mas antes tirei proteção civil. Atenção. Isto cocktail. Não tem nada até a ver com nada, né? Mas eu quando tirei proteção civil, e foi por isso é que fui parar ao INEM, mas quando concorri a primeira vez, estava lá psicologia. Okay? Só que tipo, estava para a terceira ou quarta hipótese, entrei na primeira e pronto, fui tirar a proteção civil. Depois entrei para o INEM. Ou seja, esta parte da área
comportamental, humana, sempre esteve presente. Depois eu acompanhava também o trabalho dos psicólogos lá, tipo, e admirava aquele trabalho. Se bem que não era um trabalho que eu gostasse de fazer em si, exercer, porque é mais pesado e eu gosto mais desta vibe do desporto, E pessoas vivas. também. Mas, Legal. mas poder ter este ambiente mais descontraído do meu trabalho, que é sem dúvida uma mais-valia. Depois, estando no INEM, esta parte sempre esteve muito presente. E quando acabei acontecido o INEM, que foi em 2017, eu na altura formei-me na área de coaching porque eu estava com aquele estigma do crença de trabalhar na função pública, emprego para a vida toda, não posso sair daqui, isto é uma segurança, não é? E que deves lidar com atletas com esse estigma. Sim, com algumas crenças deste género, sim. E aquilo, eu tive que ir trabalhar aquilo. E quando comecei a trabalhar isto, e na altura também foi um livro que me despertou isto tudo que eu estava, agora não me pergunto o nome do livro que eu não te vou conseguir dizer, não sei se é mais horas, mais tempo, mais dinheiro, é assim uma história, li nas férias e aquilo despertou isto tudo, ou seja, eu tenho que mudar de vida, tenho que sair do INEM, fui formar na área de coaching, e na altura quando fiz aquilo era para uso pessoal, nunca pensei em exercer. A verdade é que eu estava lá, ao fazer o curso e descobri que havia isto para desporto, pronto, e aquilo fez muito sentido. Depois aquilo começou-se aqui a fazer luz, e assim, eu andei a lutar isto no meu desporto durante este tempo todo e isto dava para fazer assim, comecei a perceber as coisas. A verdade é que também já estava na fase de começar a deixar o desporto, ou seja, a parte competitiva, isto foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Faço o curso, na altura comecei em Pro Bono, o Tomás, foi uma das pessoas que eu comecei na altura a trabalhar, Tomás Barreiros, sim. Fica aqui o link do Instagram dele, se quiserem ver o que é a cabecinha dele a nadar agora. Sim, o Tomás Barreiros foi o número 1 e começamos a desenvolver trabalho e aquilo cada vez mais estava a fazer sentido, mas sempre em Pro Bono, sem pensar uma vez que cresceu muito. Tipo, o Tomás cresceu, está um atleta mais sério. Eu tenho várias pessoas que vêm ter comigo por verem as mudanças no Tomás, essencialmente isso, e descreve. E aliás, o Tomás também passou bem a palavra no sentido de mostrar o que é que estava a fazer e o porquê, e explicar se foi mais valia. Ele sabe fazer barulho. Sim, ele sabe fazer barulho e isso foi mais valia. Interessante. E aqui, voltando agora um bocadinho atrás, tipo, nadar, muitas das coisas que eu via serem feitas nadar eram contrassensos para o que eu estava a aprender. A dar ao fimote, assim. Já é uma geração mais antiga. Eles ainda existe hoje em dia, né? A dar ao fimote. E havia muita coisa ali que na altura, eu agora é que percebo. Porque que fazia sentido, mas não sabias bem o Sim, mas estava tudo bem porque estávamos todos na mesma onda. Só que, por exemplo, o facto de estar na boa, antes, aos pulos, a gritar, a beber uma cerveja, como estavas a dizer, ok? Funcionava para ele, mas para mim, por exemplo, isso já não funcionava. E eu nunca me apercebi disso. O que eu tentava fazer era, vou acompanhar os outros. E isso eram coisas que não resultavam para mim na hora da competição. O início da minha primeira avalanche, eu qualifiquei para a segunda fila, não sei como, e vocês estavam todos aos gritos. Pois. E eu lembro-me de pensar, tipo, deve ser o Aka da Nova Zelândia, mas da moto. Estás a ver? Nós tínhamos muito essa... Mas aquilo era intimidador para as outtas pessoas. Nessa percepção. Para quem vem novo, estão ali 4 malucos a gritar, tipo, antes de haver música atrás, estás a ver? Ou não era nada pensado, aquilo era mesmo só para nós. Para os nossos cliques. Estavam a ser feitos, era em conjunto, pronto. E isto depois, como é que eu vi aqui? Depois tirei a licenciatura de marketing, agora já entrando outra vez aqui no que estava a dizer do meu percurso, para perceber como é que vim aqui ter. Acabei a licenciatura de marketing, quis sair do INEM, saí do INEM, fiz esta parte do coach e eu fui pai em 2022, fui pai de gêmeos. E nesse mesmo ano aceitei um desafio numa empresa na área de marketing em Matosinhos, para a qual fui, e fui pai em abril. E em agosto fui despedido da empresa onde estava. Tiraram-me o tapete do chão mas o que eu na altura eu percebi logo, ok, tipo, era o que eu vinha a trabalhar mentalmente, ou seja, o que eu tinha aprendido no curso dava para ali também, e foi uma grande ajuda sem dúvida. Depois estive ali um mês que estive a organizar-me o que é que eu vou fazer da minha vida, e pensei, olha, eu gosto de pessoas, sempre gostei desta área da psicologia, eu vou-me formar em psicologia, ainda não estou, mas gosto desta área. O curso de coach que eu tinha dava para exercer, só que eu não exercia, faltava-me fazer, para poder exercer de forma oficial, tinhas que fazer tipo um estágio, faltava-me isso. Pensei, vou fazer o estágio, adoro desporto, faz-me todo sentido estar no mundo do desporto. Foi assim que nasceu isto e pronto, e depois de ir para a frente comecei isto oficialmente comecei em 2023, comecei em 2022 a desenvolver marca, não sei o que mais, mas tudo ainda... Depois de empurrar para isto. Foi quase que te empurrou. Foi, mas ainda bem, porque eu depois, eu fui despedido, tipo, ao fim de uma semana, a empresa foi super fixe, disse, olha, se tu estás cá... Tivesse sido por má conduta.
Não, a empresa foi super lá indo, só a fazer as cenas que fazia no Motor e eles tipo, "Não, mas este gajo faz o WAC antes de almoçar." Não, a empresa foi super fixe. Disseram, olha, podes estar cá mais 2 meses, 3 meses, é o que tu precisaste para te organizar. Claro que a partir daquele momento eu senti que não estava ali a fazer nada, portanto disse, olha, fico um mês, que me compete e vou-me embora. Mas isto ao fim de uma semana eu estava a agradecer à minha chefe por me ter feito aquilo, por me ter despedido. E por isto tudo, ou seja, que eu consegui ver tipo a tal cena, a oportunidade. Se fosse no passado, se calhar ia ficar ali a chorar e agora o que eu vou fazer, desgraçado. Mas com este trabalhar da parte mental, isso ajudou-me bastante. E estava-lhe a agradecer porquê? Porque se fosse eu nunca ia ser capaz de parar a minha vida profissional. Eu trabalhava desde o 2º ano da licenciatura da Proteção Civil, no INEM, portanto, eu nunca mais parei de trabalhar, nunca mais pensei no que é que queria da minha vida, o que é que queria fazer, estava sempre nesta rotina. E ela fez com que eu tivesse que parar. E ainda para mais tinha um fator de motivação que era 2 filhos em casa, bebés, muito pequeninos. Eu pensei, pronto, eu precisava disto. Pai, foi, e hoje agradeço. E aliás, eu agradeci-lhe naquela semana, logo, agradeci-lhe. Fez-me parar, pensei, reorganizei-me, criei uma cena que quero, hoje sinto-me mais concretizado. E hoje estou aqui contigo, portanto hoje em dia trabalho com atletas de vários desportos, isto também para dar aqui uma... Exato, tipo, a minha fatia maior é motocross, pronto. Malta do motocross, vocês andam com a cabeça mesmo fraca. Como é que nada, é? Pelo contrário, se eu vos apanhei na pista quando eu vos passar a ver. Este trabalho é para quem está no todo e para quem não está, calma. Aliás, até porque os atletas que eu tenho, alguns deles são todo topo, não é? Menos eu. Não, tu também és do topo. Eu andava na All. Pronto, no topo dá para ver. Tenho os das bikes, tenho vários, tenho balls, bike, mas bike downhill e enduro. Também já estive, tive estrada, tive de cross country também, que também fazia. Aliás, foi engraçado, comecei a trabalhar com um atleta de cross country, que entretanto passou para o ciclismo como profissional, semi-profissional, não é profissional 100%. Depois tenho desportos assim mais coletivos, que é o caso do futebol, voleibol. Também já não tenho, tive de trail. Mas pronto, onde estou mais focado essencialmente, a rally também tenho desportos utilizados. É incrível, porque todas as técnicas que falámos de visualização, tudo o que é assim muito rápido e que tens que decorar coisas, é sempre... E que tens que... rally estás sempre a focar-te na tua memória muscular e nos simuladores e não sei o que, dá um nível... E eles, essencialmente, eu admiro muito, tipo, eu até estou a trabalhar, não estou em conversação para começarmos um trabalho assim, se calhar diferente, com os copilotos, tipo... que eles são os mental coaches do piloto, muitas vezes isto é esquecido. Eles fazem um trabalho que é incrível. Eles é que têm que estar a dizer, vai, força, estás bem, eles têm que fazer isto. E eles vão ali naquela posição, quase não controlam nada, porque eles não mexem no volante e aquela necessidade de controlar, né? Ou seja, controlam tudo e não controlam nada, né? E eles têm um papel que é estarem eles bem, estarem a motivar o outro, estarem a fazer leitura, estarem a pensar em mil e uma coisas de comunicações. Sim, o piloto também gera o pace. É isso. Eu aprendi isso há muito pouco tempo. Eu também não tinha noção disso até começar a trabalhar com eles, é verdade. Eles é que geram o pace e isso é uma cena... Ou seja, quando os outros viram o carro, pode ser um erro de copiloto a dizer esta zona podes apertar. Exato. Não é? Isso é impressionante. E é interessante a performance mental deles, não é? Primeiro, eu não dava para copiloto que eu não consigo ler a andar de carro. Até a primeira cena é tipo, copiloto enjoava logo. Se fosse copiloto era mesmo só para dizer dá-lhe gango. É que era mesmo a minha cena. Trava. Fogo, eu andei com o patrocínio lá no Canam dele. E com ele agora na fronteira. Pegas, estás a ver? E eu ia nas pegas mesmo, tipo, e ele, estás na boa, porque aquilo é impressionante. Para mim, eu não sabia, mas tu travares, depois o peso vai para as rodas, depois aquilo trava mais, depois o travão só trava a quente. Aí são bué coisas. Sim. São mesmo bué coisas e é impressionante como é que eles como é que conseguem. Porque eles não treinam assim tanto de carro, não é? Porque é um desporto super caro. Sim. Eu tenho pilotos tipo, que andam quase só nas competições, tipo, fazem uns testes de vez em quando e depois é quase. Os profissionais é diferente, né? Mas aqueles que não são. Sim, mas é bué pouco. É muito pouco. Eu não tinha noção nenhuma. Na Fórmula 1 eles também treinam bué da pouco, né? Tipo, até os treinos são. Sim. Mas aí é tipo, toda a gente treina pouco, porque os treinos têm que ser tipo oficiais, né? Agora de Canam, eu acho. De Canam, essas coisas. De Canam não tenho, mas sim, deve ser assim. Assim, é um desporto super caro. Isso é muito interessante, a parte da performance dos copilotos. Sim, que era uma coisa que eu não pensava e depois, lá está, comecei a trabalhar no meio, comecei a perceber e eles começaram a procurar e foi interessante também perceber isso. Sim. Eles são sempre ex-pilotos ou não? Não necessariamente. Não. Tem gente que faz formação própria para isto e exercer.
Aliás, foi assim que eu comecei a ter contactos, foi um bocado por aí, por encontrar escolas de formação de copilotos. Eu que entrar em contacto com eles e a saber, depois comecei a ter feedbacks e a falar com outros copilotos e começou a surgir assim a cena, porque eu não tinha noção, pá, nem nunca tinha posto a hipótese, porque para mim o atleta ali é o do volante, não é? E Yeah. de facto não são os dois e muito E importante. tem que ser uma para o- equipa super bem estruturada, tem que se saber, pá, no fundo tem que se saber comunicar bué da bem, né? tal e qual. A tua vida está dependendo daqui, tipo, a vida deles, Eles dos estão- dois, depende, yeah. Isso é muito fixe. Mas já estás aí com um leque muito grande de esportes. Verdade. É interessante, é Muito grande. aquilo que eu também estava há bocadinho a dizer, da parte de. Eu hoje sinto que eu adoro desporto. Hoje ainda tenho esta oportunidade de sei mais sobre o desporto ainda hoje, conheço esta parte, por exemplo, dos bastidores do atleta, que é uma cena que eu fascino muito, tipo, que estava a falar do Michael Jordan. Eu adoro saber a vida das pessoas, tipo, antes além da competição, porque a gente estamos ali a ver se cá 1 hora e 90 minutos do futebol, outros mais umas horitas ou não, mas o que se passa antes para aquilo acontecer, eu acho isso formidável. E opá, pronto, e está a ser, olha, tenho um grande atleta e ele se ouvir isto ele vai se rir, que está a preparar os Jogos Olímpicos, ainda é em segredo, porque ele não quer dizer isto nem a toda a gente. É porque ele acredita no mau olhado, para não dizer que Não é nada disso. e agora só se mete stories no feed de fazer as coisas. Isso aí. E ele, opá, eu admiro muito, ele sabe disto, tipo, o compromisso dele, tipo, é um tipo que se levanta às 5 da manhã para treinar, tipo, agora, seja Natal ou não, ele mandou-me fotos escuras, que ele treina na rua. Eu não vou dizer o desporto dele porque não chegamos a ele, sabem? Sim. Eu só não vou dizer o desporto dele porque vai saber quem é facilmente e ele não quer que saiba ainda, Muito bem, porque é o único que eu tenho neste desporto e já veio a público várias vezes a situação dele. E ele tem uma cena que foi, ele diz que quando foi para trabalhar tinha 3 pessoas finais para trabalhar esta parte mental. Era eu e mais 2 pessoas, nunca perguntei quem eram, mas um dia fica já a nota se ouvir isto, que eu quero saber quem são. E na altura ele escolheu porque sentiu que fui o único que acreditei no objetivo dele. Pronto. E eu hoje fico até um bocado incrédulo como é que os outros não acreditaram, ou se calhar como é que não mostraram isso, porque Porque primeiro, parte do trabalho é a tua. sim, Se a tua pessoa que está a ajudar não acredita, claro, ele disse que isso era muito importante para já ele. estás. Mas é tipo, ele trabalha tão bem a parte técnica e física e a parte mental também, tipo, desde os comportamentos a tudo, ele faz tudo ali à regra, tipo, é espetacular acompanhar isto. É uma oportunidade que eu estou a ter fantástica de ver uma pessoa a fazer isto, daí também estar a referi-lo. E ele veio ter comigo, ele queria para 2032 para ir à Austrália. E eu, entretanto, ao fim de 3 meses estamos a trabalhar, disse: não, 2028 temos que lá ir para testar, para depois 2032 irmos lá às medalhas. Oh, yeah. Claro que o foco vai ser já medalhas em 2028, mas o objetivo grande é 2032 as medalhas. Mas eu estar a ter esta oportunidade de acompanhar, tipo, viver isto que ele está a viver, opá, eu acho isto fantástico e está a ser mesmo muito fixe. Isso é incrível. Yeah, Os Jogos é muito Olímpicos, fixe. eu por acaso gostava de ter aqui o David Rosa por causa disso. O convite também. É porque, porque eu sei que ele tem montes de histórias de ir a correr a XY países para conseguir pontos. Pá, e pronto, é impressionante. O David, eu tenho atletas meus que trabalham com ele também. Aliás, pelo menos 2 até já fui eu que dei indicação para trabalhar com ele. Né? Tipo, Hã? faz PT. PT, sim. E eu, porque vou percebendo o que eles vão me dizendo também, a parte mental dele também deve ser fantástica. Tipo, as Sim, coisas que ele faz. E se tipo, os atletas depois vão fartando Yeah. comigo, olha, o David não faz isto assim, pois, isso faz sentido, não sei. Acho que ele deve ser fantástico. Portanto, Ele na altura até, não sei a quem é que foi, mas ele disse tipo, opá, olha, não andes agora na tua bike de downhill durante uns tempos, para tipo ganhares garra para quando pegar ser tipo, e isso é uma coisa que até vai um bocado tipo, normalmente contrassenso, né? o pessoal no downhill quer é tipo tempo a Verdade. descer, e a verdade é que às vezes é tempo de qualidade e não tempo em quantidade. Isso é uma coisa muito. E que, por exemplo, que eu claramente eu não tenho isso. Eu já disse isso na última vez que estivemos aqui a falar, que é tipo, pá, se um sábado que eu posso andar de bike, claro que eu vou andar de bike. Se a minha performance vai ser pior no domingo, pá, ela vai perceber que eu estive a andar de bike no sábado. Vai dar um desconto. É um bocado isso. Mas olha, ainda bem que estás a falar nisso, que isso faz mesmo ponto com o que eu queria falar até aqui para quem anda a sonhar agora e também quer um bocadinho esta ajuda na parte mental, ou para quem está a começar algum projeto e se calhar não tem a confiança total, que é a confiança vem antes ou depois das conquistas? Antes ou depois das conquistas? A confiança vem com o trabalho.
A minha afirmação é essa. Se trabalhares, estás Curti confiante. grosso também. Não há Mas- outra forma. Mas tipo, é só porque, imagina, eu acredito mesmo muito no que eu faço. Sim. Mas a verdade é que até haver uma prova específica para o mundo exterior é só a minha confiança que está ali. É só a minha crença. Sim. Ou seja, o que é que faz num... Assim, os atletas são diferentes, mas o que é que faz numa pessoa, ela acredita no projeto dela, acredita, o que é que faz na confiança dessa pessoa quando recebe creditação dos outros também? Ou seja, quando atinge um objetivo específico. Eu treino para fazer pódio numa prova. Sim. A minha confiança é igual antes de eu concretizar o meu objetivo ou depois? Depois fica se calhar reforçada porque é do género, ok, olha, o teu trabalho foi bem feito, de facto continua porque isto dá resultados. Até ali há Então é uma... suposto quem está a começar trabalhar, reunir as peças todas, trabalhar para ter um X de confiança e acreditar até chegar lá e depois quando chega Eu lá... tenho um exercício que faço sobre isso e não sei se fiz contigo ou não, que é isso de uma prova com uma medalha que tu ambicionas um resultado, não vamos falar de medalhas, um resultado que tu ambicionas, olha, quero na prova, É mais correto falar em performance. imagina, estamos agora em janeiro, imagina, olha, dia 30 de março, não sei se é um fim de semana ou não interessa, vou ter a competição X e quero fazer o resultado Y. A minha pergunta é, para isso acontecer, para fazer esse resultado, o que é que tem que estar a acontecer contigo? Fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Tenho que estar a correr X tempo, tenho que estar a ser capaz de fazer isto, aquilo e aquilo. Ok, ótimo. O que é que tens que fazer daqui até lá para isso acontecer? Olha, tenho que treinar isto. Ok. Ou seja, no fundo é tu, se conseguires responder a esta questão do que é que tem que estar a acontecer, é o que tens que trabalhar para isso acontecer. Tu vais-me dizer, mas há coisas que a gente não sabe, não é? Claro que há coisas que vamos ter que ir afinando possivelmente até lá chegar. Exato. Mas o importante é tu saberes o que é que tem que estar a acontecer contigo nesse dia. Porque se tu fizeres tudo e na altura a gente falou de fazeres um planeamento, não é? Se tiveres o teu plano e cumpres com o teu plano, tu vais estar confiante que fizeste o que tinhas que fazer. Claro que o que tu não fizeste, mas também não sabias que tinhas que fazer, se calhar só no dia da prova é que vais perceber, ok. E depois aqui, quando falamos de confiança, às vezes a confiança é abalada pela, por exemplo, a pressão. No dia depois da prova tens a pressão de mostrar o resultado, não é? Porque depois chegas lá, estás confiante. Eu acho que depois começa a haver a pressão. Eu acho que isso deve ser das dúvidas que mais vezes te põem, que é tipo, epá, chega só o dia da prova e eu fico bué, porque o pessoal parece que tem vergonha de estar a competir à frente dos outros. E há coisas para mostrar, como estava a dizer, mostrar aos outros. Lembro-me bué bem das primeiras provas downhill que fiz na promoção, né? Que é tipo, quem não é federado. E o discurso de toda a gente a ir para a final é eu só não me quero aleijar, tenho que trabalhar na segunda. Amanhã dia E eu achava aquilo, eu percebo que aquilo é o nervosismo das pessoas a falar perante uma coisa que eles não estão 100% confortáveis. E claro que essas pessoas que efetivamente que trabalham, não sei o que, é claro que elas não têm que estar tipo no pico de performance, Claro. está tudo ok. Mas tipo, eu sempre achei do género, já estás com o mindset errado. Tipo, tu já vais mal. Qual? Eu estou a dizer isto como eu venho do BMX e das Fix Gear, para mim cair dá-me confiança. Isto é real. Se eu cair num salto, a fazer um salto e cair, eu fico, e não me aleijar, eu fico do género, ok, isto é o pior dos cenários que me pode acontecer. E eu sempre tive isto com manobras. Há uma manobra 180 bar spin, sempre que eu vou ao skatepark, a primeira vez que dou, caio e fico, ok, é só isto que me acontece, bato com o rabo no chão. Ok. E depois a segunda vez já dou. E é tipo, eu sempre achei aquilo do género, vocês já estão mal. Claro que aquelas pessoas estão lá para curtir e não são, esses até são os menos atletas, mas aquilo depois, um dia, quando eles forem para uma outra classe e não sei o que, aquilo é muito mindset que está intrínseco neles, né? Sim. Por isso é que há miúdos que se destacam, porque ou não pensam muito, ou que estão-se a cagar, né? Pronto. São granadas sem cavilha, né? Exatamente. Isso é bem interessante. E vai também de acordo um bocadinho aqui à parte que é das capas, que eu gostava muito de saber, porque a parte do desporto, quando se pratica a um nível muito, muito alto, não é? Há uma parte de desgaste mental enorme, não é? E deve haver formas mais saudáveis e menos saudáveis de acartar isso, não é? Claro. Agora, é saudável ter uma capa? E tu Tem que tens... saber distinguir um bocado. E tu tens vários atletas que dão nomes a essa personagem que entra em competição que é diferente da que está do lado de fora. E isso, no basquete isso acontece muito, eles falarem disso. O Mamba? Sim. A personagem, tipo, Sim. ou seja, eles atribuem nomes e tudo. E aliás, este meu atleta que eu estava a falar de Jogos Olímpicos, ele tem uma personagem. Ou seja, quando ele está
em modo de treino e competição é aquela pessoa. Tipo, por isso é que tu vês às vezes atletas que não te cumprimentam, se calhar naquelas horas, mas daí uma hora estão a fazer uma grande festa contigo depois da prova e está tudo bem. Tu depois tem dupla personalidade. É isto, eles vestem. E isto tu estavas a dizer, isso também é um exemplo que eu dou muitas vezes de quando se vai lá nas carrinhas, a malta com esses comentários. Eu peço aos meus atletas para se protegerem disso. Eu peço, olha aquilo que estava a dizer dos fones, mete os fones, afasta-te dessas pessoas, porque se tu estás ali, tu até podes estar no mood da competição, mas começas a ouvir aquilo, podes começar a retrair um bocadinho, pois amanhã também tenho que ir trabalhar. As vibes pegam-se. O meio ambiente é uma coisa que tem que ser cuidada, tipo, eu falo muito disso. Por isso é que às vezes a gente vê, ele isola-se, está com a mania, deve estar... Sinto que o Tomás gosta de estar ao pé de mim nessas situações. Exato. Não, tens a cena certa ao pé dele? Não digo que tenha a cena certa, mas eu sou um gajo positivo e eu efetivamente... eu acredito, claro, sempre nos meus amigos no geral, eu acredito que ele vai andar rápido, e ele vai, mesmo caindo ou não, eu sei que ele vai, ou seja, eu não duvido da cena dele. Isso é algo que eu trabalho com eles, e depois é isso, eles depois vestem personagens e às vezes acontece isso, ou eles isolam-se, tu vês muitas vezes, se tu fores ver, por exemplo, uma taça do mundo downhill, vês eles com os fones lá nas bicicletas a balar, alguns a fazer visualização, mas eles estão isolados do mundo, nem quase um mecânico fala com ele muitas vezes, porque eles não podem, tipo, eles têm que estar naquele mood e não podem haver interferências. E uma das coisas que na Adar éramos especialistas nisso, não há ambiente. Se tu andares bem, eras gozado porque andavas bem, se fazes o salto é porque estás com a mania que saltas muito, mas sempre em toda a família, pá, que não era tudo na brincadeira, ninguém se ofendia, mas ali o que andava bem é que era gozado, tipo, não era o que andava mal, era tudo trocado, mas era sempre a picar, tipo, sempre com um objetivo muito bom e era espetacular. Mas lá está, quem queria mais ou tinha necessidade de coisas diferentes, aquilo podia ser um desafio. E isso do meio, o ambiente à volta de um atleta é muito importante e tem que ser muito bem cuidado. E às vezes, até durante a semana. Tipo, eu digo isto e não tens, tens que eliminar o amigo X e não, ou aprendes-te a lidar com aquela pessoa do género, pedes, explicas-lhe, ou fazes off quando ele começa a falar e começas a pensar em flores, mar, o que quer que seja. Então tens de te afastar mesmo. E os fones é uma estratégia, tipo, por exemplo, para a malta que não quer estar a ouvir, isso é uma das coisas que eu recomendo às vezes. Mas tens que criar uma estrutura para estar lá. Ter uma personagem também faz sentido, tipo, olha para ti, quando estás aqui és o Pedro, quando estás na bike és o Bigodes, e o Bigodes é assim assado, como tu te sentes, como tu te vês. Eles fazem isso, eles escrevem, há muitas descrições sobre isto e faz todo o sentido. Eu não me sinto que esteja nas provas, tipo, claro que eu adoro estar contra o relógio e é uma cena que eu gosto, mas eu não sinto... eu nunca senti essa seriedade toda. Claro, sim, eu acho que faz parte de mim, mas também é um bocado, eu sinto um bocadinho às vezes nas provas, como aquilo é uma família, que nós não nos vemos durante muito tempo e depois estamos todos, aquilo acaba por ser intenso estar com aquela malta toda, que é tudo amigos, tudo para aproveitar, né? Está tudo bem? Sim, mas às vezes no domingo, antes da descida, tu queres relaxar um bocado. E é do género, não é que seja bué da gente, são tudo personagens intensas, sim. É uma grande comédia, mas tu estás ali a perder um bocadinho de energia social e nisso ter a Campervan ajudou-me muito. Pois. Eu sei que nem toda a gente pode ter essa oportunidade, mas ajudou-me muito porque é vou um bocadinho lá para dentro, estou sentadinho na minha. Não é que a minha run vá definir a minha vida ou o que é que seja, mas é a partir do momento em que tu vais fazer uma descida em que tu sabes que te podes magoar e tu queres eliminar e queres estar concentrado, se calhar ajuda esse tipo de coisa. E isto as equipas grandes às vezes têm essa dificuldade. Mesmo os Wild Boys, não é que isso me fizesse muita confusão, mas o facto de estamos todos numa casa, depois há uns que se atrasam a sair da casa, depois temos que ir todos, depois não sei o quê. Isto é muito atramado para quem... para quem está a viver aquilo mais a sério, não digo que seja... E aqui só dá um apontamento também para não passar uma mensagem errada, que é, está tudo bem com quem está preocupado que tem que ir trabalhar e cada um tem os seus objetivos. São meio 20 aquele STML. Não, porque é os objetivos de cada um, né? Tu se calhar treinas para uma coisa, a outra pessoa treina para outra coisa e o resultado de um tem que ser diferente do outro. Está tudo bem e ainda bem que há essas pessoas que animam muitas coisas e são divertidas, muitas delas, não estão preocupadas. O mercado, estão a criar uma inscrição de uma prova, estão a fazer número. E é importante para o desporto porque todos somos importantes. Agora, aí entra muito os objetivos e tu quando estás num modo de competição tens o teu objetivo, às vezes o teu objetivo é seres melhor do que no dia anterior ou lutares contra... Aliás, o objetivo principal para mim sempre e com os meus atletas é esse. É que o único adversário que tem que haver são eles, não há mais ninguém. Eles são os únicos adversários. É o tu. És tu. Se bem que a rivalidade entre duas pessoas pode potenciar um atleta. Mas na hora da competição o foco tem que ser a própria pessoa.
Porque se tu começas a pensar no adversário, estás a gastar energia e tenho a certeza, um relógio, o relógio do arranque, Sim, sim, sim. os travões, o pedal, dar aos pés, os saltos, a técnica, a curva, a velocidade, o vento, tudo e mais alguma coisa. Tens tanta coisa para pensar que se tu dás ou estás a pensar no teu adversário, estás a perder ali energia e tempo importante, de certeza, para ver o que é que tens de estar a melhorar na tua performance. Portanto, o meu foco é sempre o adversário maior, tens que ser tu próprio. Há desportos e desportos. Há uns que estás ali com o contacto físico, estás ali, seja de combate ou assim. Eu tenho a malta do kickboxing também. Mas o que eu lhes estava a dizer muitas vezes é, por exemplo, os do, Sim, o do kickbox tens mesmo de não gostar do gajo. tipo, eu tinha essa malta que eu nunca trabalhava, tipo, pá, eles têm ali outra pessoa onde tem que estar, mas têm que estar focados na estratégia deles. Têm que estar focados no que a pessoa do canto lhes está a dizer, o treinador. Eles têm que estar focados naquilo, não podem estar focados a pensar no que o seu até é mais forte. Claro, têm que estar focados no que ele está a fazer, né? Há respostas, mas pá, e tem que levar deles avante, porque muitas vezes eles entravam e deixavam a outra pessoa implementar a estratégia dela, tipo, e daí para a frente é que é um desafio para sair ali. O kickbox é dos desportos, desses esportes de luta, até é do desporto mais difícil a nível de tu não te focaste no que o teu adversário está a fazer, mas não te focares só no adversário. Sim, tens de focar no que tens que fazer, sim, porque eu tenho essa minha atleta, a Karine, tipo, ela tinha, há esta questão de ela tinha uma estratégia e se ela se descuida começa a estratégia de outra a entrar e ela perde a estratégia dela e depois até mesmo os treinadores tentar dar dicas às vezes fica complicado porque não conseguem implementar porque ela deixou, estás a perceber? E isto tudo é tudo mental muitas vezes, tipo que entrar aqui é quando é que a gente deixa ou não interferir e eu costumo fazer uma palestra recorrentemente que é das 7 regras do desporto e esta está lá, tipo, não há adversário, o adversário tens que ser tu e tu quando estás a combater contigo próprio tu tens tanta coisa para fazer e pensar e para melhorar constantemente, não dá tempo para estar a pensar nos outros. E a malta do motocross costumo gozar com eles. Um gate de motocross é assustador. O quê? A partida de estar num gate, eu não fiz, mas deve ser assustador. Eu costumo brincar com eles do género 10 macacos que querem matar ali. É um desporto de contacto, sem dúvida é de contacto. Eu costumo dizer muitas vezes porque eles tinha malta, por exemplo, sabia. Eles nas curvas controlavam onde é que vinha o outro, não sei o que mais. Tinha um piloto que até contava os segundos do ponto X onde ele passava e o outro ia lá passar. Ele sabia quantos segundos é que tinha de diferença. Fazia as contas todas em prova. Pá, e eu perguntava, mas é uns espelhos, né? Ao menos vais a ver tudo o que vai passar atrás. Opa, assim, e há aqui o desafio também muitas vezes que é engraçado, que é quando vais atrás, vais a ver a malta da frente. Ok, eu digo ok. E aí vais preocupado em apanhar os da frente. Até e quando vais à frente num desporto, daqueles, essencialmente um que te isoles, tu não sabes o teu adversário, essa é a hora em que só importas mesmo tu, isto tudo para levar a esse ponto. Tu não sabes qual é. É uma cena que eles dizem, bué, que é tipo, é mau o gajo que está à frente, quando ele está a olhar para trás é porque vai ser passado. Exato. Uma cena que no motocross já... Tu não sabes a velocidade de referência, não sabes qual é o tempo que tens que fazer naquela pista. A única pessoa que tens para combater és tu próprio. Olha, tem que andar mais até ao fim, porque tu não tens uma guia, tipo, não sabes. Isso é que eu digo, ok, até podes olhar para o adversário e seguir por ele, mas a partir do momento em que vais à frente, quem é que vais-te guiar por quem? Vais começar a travar à espera que os outros venham para teres uma referência? Não. Portanto, aí isto só nos mostra que quem quer andar na frente só se pode preocupar com ele próprio. Esta é a prova máxima que pode existir sobre isto. Se estás preocupado com os outros, não podes, se calhar, andar na frente vai ser difícil. Pá, e uma coisa também, agora pegando já aqui e transversal, que é os desportos são todos diferentes na sua maioria, né? Alguns têm componentes próximos, mas a parte mental, eu faço sempre um questionário inicial, tu sabes disso, as respostas são mais ou menos as mesmas. É o medo, é o adversário, penso demasiado nos outros, não tenho confiança, é a pressão, ou seja, é muito transversal. Por isso este trabalho também tem isto de bom, que é ao mesmo tempo até um bocado fácil, só é preciso conhecer a pessoa e perceber onde é que tem que haver os ajustes, porque depois os medos e as questões são quase sempre as mesmas entre atletas. Então há alguma coisa em comum, ou não, vais-me dizer tu, que é, tu consideras que um atleta que seja num bom caminho não tem vergonha? Não tem vergonhas? Não, é porque isto é uma coisa, isto é uma coisa boa. Desavergonhado. Não, isto é uma coisa bem importante, que há muita gente que não tenta uma linha no downhill ou que não vai tentar um salto porque tem vergonha do que é que os outros estão a pensar. E eu, não é que eu seja tipo uma referência mundial, mas eu tenho uma história engraçada, que é, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu comecei a andar numas bicicletas esquisitas, que é o fixed gear, que é de pinhão fixo. Sim. Em que a pedaleira anda ao mesmo tempo da roda, quer dizer que tu, antes de cada bunny hop, tens que ajustar, porque tu sabes que aqui a 3 metros antes, aquilo é uma pedalada certinha para chegares com o pé direito e fazeres o bunny hop. Sim.
E eu quando comecei, não sou magro, mas ainda era mais gordito, estás a ver? E também não havia assim muito dinheiro, então o Ricardo Lino arranjou-me uma bicicleta super barata, tipo 120 euros. E eu montei, meio que umas peças fui buscar ao ferro velho e não sei o quê. E nós usávamos, para controlar a pedalada, nós usávamos umas fitas nos pés. Só que eu não tinha dinheiro para comprar fita, não é não ter dinheiro, tipo, pobrezinho, calma lá. Era tipo, aquilo era um desporto novo, também não chegava a todo lado. E eu não podia estar a gastar aquele dinheiro. E eu usei umas estrelas de cão. Tipo, pus umas estrelas de cão na diagonal e eu usava isso. Epá, eu lembro-me de usarem bué comigo no skatepark disso. Mas eu caguei porque eu estava a fazer a minha cena, tipo, não me interessou muito. Epá, passado 2 anos estava a viajar a Europa a fazer campeonato europeu e tudo. E aquilo para mim foi tipo, um bocado uma lição que é tipo, pá, se tu quiseres, bué, estava a fazer campeonato europeu, mas eu mandava manobras naquilo que muita gente não mandava de BMX. Esses usaram comigo. Ou seja, comecei a ganhar ali um bocado o respect no skatepark, mas tipo, aquilo para mim foi um bocado uma amostra do género. Se não tiveres vergonha do que estás a fazer, se fizeres por ti, se estiveres ali, tipo, tu chegas e noto bué que é tipo, nas provas de moto, acho que eu vou na classe hobby, onde estão lá os típicos do trabalho amanhã e não sei o que é isso. Eu estou-me a cagar. Pai, eu estou-me a cagar se está um outro gajo que anda mais a ver-me e eu não sei. Se eu não sei fazer, ensina-me. Pois. Estás a ver? É um bocado essa. Não sei, sinto muito que a vergonha prende tanta gente. E eu estou a dizer isto, o podcast eu tive aqui uns meses e vai ficar boas horas de conversa de minhas na net. De certeza que eu, em horas e horas a falar, eu vou dizer cenas estúpidas e não sei o quê. E vai haver pessoas que vão criticar, ou sei quê, pronto, mas eu acho que tirei um bocadinho dessa minha experiência nesse desporto, que aquilo projetou-me, eu fiz tours com pessoas da América, conheci pessoas do Japão, eu viajei 3 meses a fazer campeonatos, foi incrível, tive umas más experiências, tive umas boas experiências, foi tipo incrível, mas aquilo deu-me mesmo uma lição para do género, eu nunca mais vou ter vergonha a fazer nada, porque os desavergonhados chegam muito mais longe. E eu estou a dizer isto, não quer dizer que seja uma cena obrigatória. Há muita gente recolhida, vai fazendo a sua cena, mas se tu não tiveres vergonha... eu tinha vergonha de ir ao ginásio quando era mais pequeno. Estás ali a fazer, depois vem um gajo e diz-te, olha, não faz assim... E depois diz, olha, estás a ver, não fazes como deve ser, por isso é que tens mamas. E eu nunca me disseram isso, estás a ver? Mas é tipo, um gajo quando, por exemplo, um ginásio público é uma cena que tu também precisas ter uma certa autoconfiança para ir. E tu notas muito aqueles putos que chegam ao ginásio, todos franzinos, todos coisas com o buço todo mal cortado. Depois passar tipo 2 anos são grandes bois e estão lá bué tranquilos. Ou seja... Eu queria te perguntar, é que isto pode ser uma grande qualidade, o não ter vergonha, o ir fazer uma linha, por exemplo, uma linha nova. Há muita gente que é tipo, deixa ver se alguém faz. Mas se tu não tiveres vergonha e fores, podes estar a poupar muito tempo no teu caminho. Eu vejo isso de 2 formas, que é normalmente quem critica é quem nunca fez o que tu queres fazer, porque sim, quem sabe o que é preciso fazer não te vai se calhar estar a criticar porque sabe que tens de fazer muita coisa, ou que já está por lá, né? Ou está a assistir a mais uma coisa que estás a fazer que tem que ser feita, ele sabe que sim. Portanto, normalmente isto é o que eu costumo dizer a muitos dos meus atletas, teria bem quem é que está a fazer o comentário. É alguém que está ali para te ajudar, até pode, por exemplo, esse das mamas, estava-se a dizer, ele pode estar... não aconteceu. Ele pode estar ali para te ajudar efetivamente a tu fazeres um bom exercício e ficares melhor, e então a chegar uma pessoa que deve entrar a informação, ok? É um insight a ter em conta. Ou então é alguém que já atingiu aquilo que tu queres, tipo um atleta que já chegou onde tu queres, e tu queres chegar lá, e ele está-te a fazer um comentário porque tu sabes que este tipo sabe o que é preciso fazer, ou sabe o que é preciso passar para lá chegar. Portanto, isto é muito importante, criar este tipo de coisas, e eu peço sempre a fazer isto. Porque tu ouves muitas vezes malta à tua volta, antes de uma prova, falar de coisas tipo, tens que fazer assim, assado, e tu olhas, mas o que é que tu já fizeste para saber isso? E ele ou fez abaixo de ti ou fez o mesmo. Portanto, e não estou a desvalorizar, às vezes a pessoa é para ajudar e está tudo bem, mas é preciso fazer esta triagem, isto é importante ou não, porque às vezes essas pequenas coisas deitam abaixo uma pessoa, né? Estás aí por aí, és tonto, não sei o que mais, se cá vai-te mandar abaixo, e é uma oportunidade de testar uma coisa que até podia resultar. E depois há outra, que é, nós somos em Portugal, e há bocado estávamos a falar até da América, antes de estarmos aqui, nós em Portugal, americano. Nós temos uma cultura muito anti-erro. Tipo, o erro, não pode haver erro. Tipo, tu vais para a escola, tiras más notas, não és bom a matemática, se cá não vais dar em nada, não vais servir para nada, e se cá tu és uma pessoa excelente a fazer desenhos, mas porque não fazes uma conta de matemática,
no tempo de escola só preciso quase dizem, olha, tu não és bom. E eu tenho um atleta meu até do jogador de futebol, ele é profissional, e ele tinha um professor que lhe dizia que ele não ia dar para nada, e ele hoje é jogador profissional, ele está à espera do grande contrato que ainda não o tem, mas já tem alguns. Estava a ver que estava à espera do grande encontro com o professor. Não, ele diz às vezes isso, ele diz que vai fazer isso, mas ele está no livro sobre futebol, ele está a se tornar uma referência e tem havido algum barulho sobre ele. Mas isto tudo para dizer que nós temos esta cultura de não podes errar. Nós somos castigados muito por o erro. Tipo, mas e depois já é uma fase que já ninguém te diz nada e tu tens medo de errar, porque já ficas com vergonha. Ficas com medo de, vou errar, não sei mais, isto é mau, não sei mais. E nós temos esta cultura e às vezes isso vem daí. Tipo, a malta diz para não fazer ou não é muito apologista dos outros estarem a fazer porque tem esta coisa do errar e vai-te apontar o dedo porque estás a errar. Mas a verdade, e se fores a ver na história, quem fez coisas loucas ou experimentou coisas pareciam malucas para os outros todos é que tem sucesso e ao fim não são todas, como estavas a dizer, há sempre uma exceção, mas a grande maioria foi pessoas que fizeram algo que parecia ser impossível ou improvável e depois no fim de facto isto dá. E depois há esta cultura também esta mentalidade, e aí é o tal americano, que é tipo, errares, ok, aprendi pelo menos uma forma de não fazer, então quais são as outras alternativas que eu tenho? E pegar nisso e arrancar e fazer por aí. E isto é um trabalho também que eu faço muito com os atletas, não focar no erro, mas sim na solução, ok? Este caminho não dá, então quais são as soluções? Isto não está a resultar, então o que é que vai resultar? É por aqui, por ali, nem seja eliminando alternativas. E isto tem que estar, isto é muito mental. Comunicares isto a ti próprio constantemente ao ponto de aceitares o erro como uma parte, vai-te ajudar. E eu dou sempre exemplos depois, que é fácil, vais à internet ainda para mais nos dias de hoje, de ver atletas, grandes atletas, que hoje são grandes atletas, mas que em tempos ou erraram, ou fizeram mal, ou não deu. E eu dou lá vários exemplos. Por exemplo, o Messi. O Messi foi um jogador que teve quase para não ser jogador, tipo, até o Barça lá e buscá-lo, né? Que ele já tinha passado por clubes e tinha dito que ele não dava para nada, tipo, não ia servir. E eu costumo dizer, imaginem com uma pessoa como a família do Messi e o Messi tinham dado ouvidos àquilo, ele abandonava o futebol e a gente não tinha esta história, independentemente de Messi e Cristiano Ronaldo, não é o que está aqui em causa, mas a história do Messi é uma história, é um legado que ali está, né? Eu acho que esse tipo de coisas é a nossa cultura. E às vezes eu vejo alguém a querer, e olha, com os meus filhos eu agora passo muito por isto, tipo do género, eles querem experimentar, eu faço. Eles vão cair às vezes, eu sei que vão, mas eu prefiro que eles façam. Isso é outra conversa, que é tipo... Prefiro ter um filho disposto a isto, a errar e a ter que se levantar, e há uma coisa que eu faço muitas vezes, que já assisti às pessoas que ficam assim um bocadinho a olhar para mim, quando eles caem de bike, eu não vou lá agarrar-lhe na bicicleta e metê-lo em pé, às vezes tem que ser, que ele não se levanta mesmo, a coisa pode estar a uma... Mas eu vou lá, estendo-lhe a mão, mas ele tem que se levantar até quase à minha mão, tipo, e se for preciso pego-lhe na bicicleta, mas ele, ou seja, quase que eu faço entender que isto faz parte, filho, mas estou lá, ou seja, estou lá, isso é garantidamente. E acho que é importante isto, e às vezes eles estão com medo de fazer as cenas, e eu estou ali, tu és capaz de dizer mais, claro que nesse momento em que eu percebo que ele está mais amedrontado, meto-me mais ao lado, de forma que ele não caia, claro que há quedas que evite, e aliás eu nunca os mando para coisas que eu sei que eles vão mesmo cair. Estimula-eles a arriscar e estou lá para dar o suporte, até chegar ao momento em que eu já não estou e eles fazem. Isto tem-me acontecido com um monte de coisas com eles que eu acho espetacular. E este processo é uma coisa que nós não temos, e se cá na escola eles depois vão cortar isto, né? Porque na escola o errar vai ser, e eu também vou ter que fazer em alguns momentos, né? Não podes errar, não sei mais. Sim. Nós temos que o fazer, mas esta coisa de há outras alternativas, eu acho que isso a gente tem uma expansão enorme e abre-nos muitos horizontes. Precisamente em que esta cena, quando eu fui despedido, eu fiquei, passa a expressão, borrado aqui pode ser, não pode? Borrado, até não é pode dizer merda. Ok, eu não vou dizer merda. Eu digo já, depois não sai para os cortes de reels, mas já. Pode também sair, pode sair tudo. Eu prefiro esta. Agora quase me esqueci o que é que ia para dizer do não, dizer, ficaste todo borrado por te terem despedido porque não tinhas sim, um plano B, nunca tinhas tido tempo para pensar num plano B. Mas a verdade é que depois de passar pela situação, começar a abrir este horizonte de ok, tem que haver soluções porque tenho que pensar nelas, começa a haver várias soluções e havia várias. Eu queria o meu projeto, mas podia ter ido à procura de emprego. Há subsídio de desemprego para estas situações, que é uma coisa que está prevista, portanto tu estás tranquila. Tens os descontos, podes usufruir. Portanto, comecei a ver as coisas de outra forma, tipo, e é isto, é ter esta mentalidade. Claro que isto às vezes não é num dia, isto não é num dia, tipo, às vezes leva-se cá 2, 3 dias a ganhar este mindset. Tu quebraste a corrente familiar, né? Tu quebraste aquela corrente familiar que te incutiu, e está tudo ok, era a realidade que eles conheciam, que te incutiu isso e pronto. Eu por acaso, quando era mais puto, vi um post que achei muito engraçado, que era tudo o que é Steve Jobs, o da Windows, Bill Gates. Bill Gates. Pá, essa malta toda, tipo, ninguém era bué da bom na escola.
Não. Ou seja, eu não estou a dizer que eu vou criar uma Apple, mas eh, é de pensar que às vezes uma ideia fora da caixa, não acreditada pelos outros, não quer dizer que não possa resultar. E eu acho que em Portugal, com atletas, isso deve existir mais do que nunca, que é isto cá não dá. Tá, pois. Eu acho que isso deve ser tipo o teu prato do dia. Tipo, isto cá não dá, então achas, então Nas bikes. pá, tudo dá. Pode ser diferente. Agora, eu, por exemplo, eu acho que a maior parte de atletas, no geral portugueses, a não ser de futebol, que acho que isso o futebol agora está com um marketing muito fixe, porque eles fazem vlogs com eles e não sei o quê. Realmente o futebol mudou, mas desportos motorizados e de bike, eu acho que o pessoal faz um marketing muito pobre. O pessoal não tem a noção de, do que é criar comunidade, do que é criar. Bem, eu também estou a aprender, mas Sim, tipo, sim. eu acho que isto é uma cena que está mesmo em falta, que é como é que se pode atrair patrocinadores de fora, essas coisas todas. E eu também gostaria de saber, se eu soubesse, eu dizia já como é que se fazia. Mas eu noto muito. Tens que ir à tipo, procura, né? Sim, mas eu noto muito que é um trabalho crescente de toda a gente, porque, por exemplo, na altura que o Pombo se calhar andava para a Liberty Seguros e não sei o quê, tipo, havia mais gente envolvida, mas tipo, a verdade é que uma empresa de seguros, uma seguradora, se vir que é um sítio bom para apostar, tipo, eles apostam e aí é que há o dinheiro, não é? Aí é que está o dinheiro a sério. Se calhar nós, em vez de termos todos Facebook e Instagram, devíamos ter todos LinkedIn, porque é aí que as empresas estão. Por exemplo. É uma recomendação que eu faço. Pronto, Tenho um guarda-redes agora. Tenho um guarda-redes agora que está na Holanda, mas não foi por isso, não está nos Países Baixos, não foi por isso que ele foi parar lá, não é isso. Mas ele começou a trabalhar o LinkedIn dele agora, tipo, há coisa de 2, 3 meses e tem tido alguns contactos por lá. Tipo, ele está a fazer contactos e está a receber contactos. Ainda não teve nenhuma proposta por ali, ok. Mas começou e está a sentir efeito, pelo menos nos contactos, na rede de contactos. Não, isso é tipo, às vezes tem que se pensar fora da caixa e noutras coisas e um bocado olhar até para coisas que não têm nada a ver e perceber porque é que eles estão lá. Pá, eu trabalhei com a Liga Pro Skate, que fazem tipo o Strictly Sim. Tuga, e eles tinham tipo apoio da SEAT, tipo, uma data de apoio, e depois eu comecei a pensar, claro, então tipo a SEAT tem uma moto elétrica nova para jovens, quem pratica skate são jovens, mas isto houve um trabalho todo por trás. Qual é o trabalho? Existem escolas de skate com pessoas sérias por trás. O que é que acontece isso? O que é que acontece ao fazer isso? As pessoas, em vez de irem pôr os miúdos ao futebol, as pessoas vão pôr os miúdos ao skatepark para terem uma aula de skate. Porquê? Porque as pessoas que estão atrás daquela escola são sérias e levam Não aquilo como credibilidade, desporto. claro. Pois claro que também houve um Gustavo Ribeiro a levar aquilo a um patamar superior e a mostrar que tu podes fazer vida e daquilo. E atenção, no skate já muita gente ganhava dinheiro cá em Portugal, não era, mas eu acho que o Gustavo veio um bocadinho, é tipo o nosso Ronaldo, no sentido de tipo o gajo alcançou e agora há ali um guideline e há muita gente a skatear lá fora bem em português. Agora, o facto de se terem criado escolas com essas pessoas sérias e que levam aquilo como um desporto e os putos evoluem e veem uma carreira naquilo, fez com que as marcas, fez com que se fizesse um campeonato, porque já há pessoas suficientes para participar, e depois fez com que as marcas de fora viessem, porque tipo, a da Delta, claro que a Delta quer fazer. Primeiro, a Liga Pro é feita nos centros das cidades. Pois, tem E isso é, influência, né? e era por isso que o downhill urbano devia voltar com muita força, porque eles agora Nós com Serra Abaixo é isso que eles estão a fazer. em Lisboa. O downtown de Lisboa era uma maluca. Malta, convidem-me se faz favor. Tipo, eu perco os quilinhos. Aqui. Mas é uma cena que é, tu estás a expor o desporto a pessoas que não têm nada a ver com o desporto, que mais depressa vão comprar um café Delta ou uma moto da SEAT ou um carro da SEAT do que uma bike downhill. Sim. E a partir daí é que começa a entrar o dinheiro. Eu não estou aqui a dar a receita de como é que se tem que fazer. No skate aconteceu isto. E no surf também, em Portugal. E no surf. Mas o surf é uma cena. Eu já ouvi dizer que no surf as marcas dão ordenados a muita gente e, por exemplo, Rip Curl e Billabong estão sempre quase a falir. Ok, não sei. Aquilo não é. Estou a ver o interesse das marcas. Agora, Tiveste a Mel, sim, por sim. volta disso. Pronto, é isso, porque o lifestyle ficou na moda. Agora está a ir um bocadinho. Agora o que está a dar é as ondas grandes, mas os surfistas já não vês a Mel assim com nenhum surfista dos CTs. Ok. Ou seja, foi um bocadinho uma moda. Isto é a minha opinião. Uau. Mas eu acho que quando dizem a um Tuga, tipo, opá, isso não dá, há de haver uma maneira de dar. Tanto que ninguém acreditava numa Miranda antes da Miranda existir. Tal e qual. E aquilo dá.
Sim, sim. Dá, tipo, eu não sei como é que é tipo, os fundos para aquilo, mas dá. Tem riders, é uma coisa composta, já está a funcionar há bastante tempo, já esteve no downhill, está nas bikes elétricas, está, a Bosch está a trabalhar com eles o ABS. Eu acho que só isso é altamente. Não. Tipo, eles estão a trabalhar com tugas, tipo, os tugas foram dos primeiros a experimentar o ABS. Pá, isso é altamente. Extraordinário, né? E tudo começou de um projeto que o pessoal disse: isso é uma equipa que vai existir agora 1 ou 2 anos. Eu ouvi isto. Ouvi pessoas. Por acaso não me lembro já da origem. Mas eu vejo as coisas, é a energia com que te entregas às coisas. Tipo, e há um exemplo que eu falo muitas vezes, tipo o Ronaldo nisto. Tipo, o Ronaldo saiu da Ilha da Madeira, veio para aqui, tipo, ele não sabia se nada isto ia correr bem. Ele sabia que era este Nem caminho. dentes tinha. E arriscou, tipo, e trabalhou para isso. E é o que um dos meus atletas gosta muito desta minha expressão, que não é minha, também é utilizada de outra pessoa, que é o trabalho devolve. Pá, se trabalhares és capaz. E eu apanho muita malta, e às vezes das bikes, essencialmente com essa mentalidade de isto não dá, né? Pá, às vezes não é o caminho que tu estás a traçar que pode ser esse o caminho necessariamente o melhor, porque tu dizes, quero trabalhar nas bikes. E a pergunta às vezes mas é fazer competição, é filmar, fazer vídeos, produção de conteúdo. E às vezes o caminho até pode ser isso e está tudo bem. E a pessoa é que se foca, se calhar, demasiado na área que não deveria estar a focar. Por exemplo, estou a dizer um exemplo, estou a dizer que são todos Mas assim. eu agora faço-te esta pergunta, que é: como é que uma pessoa, como é que, não foi o meu caso, mas eu conheço pessoas que são assim, como é que uma pessoa há de ter confiança que aquilo vai dar se o pai está aqui na nuca a dizer que não dá? Aí entra um grande desafio, cara. Eu ia fazer esta pergunta, isto é uma cena tipo, porque depois a nossa mentalidade é essa, isso ninguém vive disso, isso não é vida, isso não pode mas ser, como é isso que não dá. encontrarias uma pessoa que vive 24/24 contigo e que tu até tens alguma admiração porque é o teu pai E respeito. e porque ele também está a sustentar aquilo e ele está-te a dizer, e pá, como é que tu encontrarias se calhar 40 anos de experiência de vida com tipo tu com 15 anos ali? Sim, mas eu gostava muito. Aí o que eu costumo fazer e o que acontece em trabalho, não se calhar numa idade tão jovem, numa idade se calhar mais à frente, é muito, faz a tua parte. Ou seja, garanto que o que tens que fazer estás a fazer bem feito. E aí passa por tudo. Treinar, o estudar, se está intrínseco, tem que ser feito. Muitas vezes os pais a regra que metem é tens que estudar, depois o resto pode vir tudo, né? Esta é uma regra. Então, Eu odiava essa regra. pronto, mas Eu não tinha jeito de ir para essa regra. eu testava essa regra, mas ela existe. Está escrito no livro dos pais. Eu também já vi que já estive a estudar isso e está lá. E tipo, no fundo é isso. Tipo, ou seja, se ele fizer a parte dele, ou se o atleta fizer a parte dele a que lhe compete, depois as coisas vão ter que vir. Claro, no desporto das bikes há aqui outras coisas, e de outros desportos, né? Há os investimentos, e às vezes aí pode ser o grande problema. Mas aí também entra um campo que tipo, depende muito da mentalidade das famílias, sim, é verdade. Isso também é preciso sorte nisso, atenção. Mas é garantir o que faz o que tens que fazer. Tipo, se é treinar de madrugada, vais treinar de madrugada porque é a hora que te deixam. Se é importante mandares uma corrida às 5 da manhã e queres tanto isto, então corre às 5 da manhã. LinkedIn, é importante ter LinkedIn para fazer contactos, para arranjar patrocínios, para ter dinheiro para o pai não chatear. Trabalha essa área, ou seja, você é preciso uma maturidade boa grande com um puto. Mas olha, mas tens, é assim, não tens muitos, mas eu vou apanhando alguns miúdos assim. Não tem. Agora, eu também não tive. Agora, não tenho a maturidade. Mas aí é essa questão, um bocadinho de sorte, e às vezes ou então é manter os mínimos para um dia que possas começar a fazer esse trabalho, porque depois há aqui, claro que há idades para as coisas, e o desporto downhill é idades jovens, se bem que hoje em dia já temos atletas a prolongar a vida, né, de alta competição. Sim, o Borges, tipo... O Borges, e depois isso vou dizer para o Borges ter 55 anos para eu me dar na cabeça. Não sei se vai ser capaz. Mas já percebes que dá para prolongar a vida de um atleta por muito mais tempo com grandes níveis. É acreditar depois que vai-se conseguir esticar isso ao máximo e que vai resultar. E eu agora faço-te a pergunta Sim. ao contrário. Ok. Que é, o que é que fazes quando um pai de um atleta quer mais do que um atleta? Eu acho que é uma coisa trabalho muito dentro do motocross, pelo que eu vejo. Sim. Acho que os pais estão ali a viver mais. Acho que os pais até se puderem carregar no cronómetro um segundo antes dele chegar, para ele ter um melhor tempo de volta, que eles fazem, estás a ver? Agora, será que é importante um pai também ter tipo coaching nesse sentido? Eu trabalho com pais também, e às vezes acontece-me algo desse género. Porque aí isso há um pode ser fixe desafio para quem está a ouvir e tenha um filho a querer começar um desporto, e o filho tem 7 ou 8 anos e até quer começar no desporto, mas tu também não sabes bem, não há um caminho específico. não há nada Acho que isso pode ser uma resposta interessante. aí há um desafio, e eu próprio às vezes
já penso isso a pensar em mim, como é que vai ser, porque eu vou ser tendencioso com os meus, né? Eu vou querer bikes, eles podem não querer bikes, e eu tenho que viver com isso. Mas pronto, isto é um trabalho que eu também estou a fazer comigo, mas há aqui uma parte que eu já vou fazendo com os outros pais e é muito importante isto, e nessas idades aí há um estudo qualquer que fala de idades, não sei se é entre os 12 e os 15, é assim uma coisa, que há uma porcentagem muito elevada de jovens a abandonar o desporto pela pressão provocada pelos pais. Pronto, aí há um grande risco. E então a regra que eu costumo dizer, e que está mais ou menos, e que faz todo o sentido e que está escrito e estudado, é muito que é, as crianças, há uma fase do desporto que é para eles se divertirem, não há hipótese, não há resultados, é divertir. Ou seja, é as motas, anda de moto, diverte, está tudo bem. Eu tenho um piloto que é, ele adora ir passar os fins de semana, eu admiro a malta de motocross. Ele chega à sexta-feira, caravana, é onde é que é o treino, que o treinador combinam, vão para lá, estão lá o fim de semana todo, domingo vem. Tipo, nas bikes acho que os nossos, eu falo por mim, nunca, Os pais. mas também se calhar é só um dia, não, 2 dias, e não agarra, acontece já. E o Pedro vem às vezes Pois, ok, feito um trabalho incrível. Pronto. Nesse sentido. Isso é, E o Pedro evoluiu bastante. isso é ótimo, porque a malta das motos eu noto que faz muito isto e eu admiro-os muito por isso, ou seja, aí vai a família toda, ou seja, o irmão mais novo não tem nada a ver sobre preciso, ou a irmã mais nova não tem nada a ver, vai também, pronto. E eu noto muitas vezes que os miúdos acaba-se a moto e vão brincar para brincar contas com os outros que lá estão, ser crianças. E é aí que está a tal grande cena. Para a criança aquilo acaba por ser mais importante se calhar do que andar de moto. E aí há esse risco que é, eles têm que estar ali, eles estão ali para se divertir, não é para haver pressões. Claro que é para aprender alguma coisa e estabelecer regras, ok. E aí entra muitas vezes o que eu costumo dizer aos pais, vocês estão lá a ser pais e estão a ter lá o treinador para ser treinador e não misturem as coisas. Mas como é que Pais, treinador. O treinador está lá, aponta o dedo, faz não sei o que mais, diz como é que vai fazer. Os pais não. Os pais é para receber o filho. Como é que foi? Divertiste? Foi bom? Como é que estás? Ok? Isto é o isso pai. é com a cabeça fria agora. Pois. Meteste 20 mil euros para aquilo estar a acontecer. O miúdo faz uma birra porque os miúdos fazem birras. O miúdo não quer ir. Como é que tu fazes? E aí entra a parte, é o que eu costumo também dizer, que é frio, é bonito. Sim, mas aí eu acho que tens que avaliar as coisas de outra forma. É tipo, será que vale a pena se calhar começar com 20 mil ou se calhar com 10 mil e ir vendo o que é que isto vai dando? Não, Estás a perceber? É quando já estão 4 anos investidos e... Porque assim... Mas a teoria é a mesma, tipo... Eu faço enduro tipo há 6 anos. Ou 5 ou 6 anos. E antes disso andei por um bocadinho nos desportos todos. E ainda hoje gosto de ir surfar, gosto de ir andar de moto, gosto de fazer coisas diferentes. Ou seja, se calhar eu era um mau gajo para alguém estar fazer isso. ele por mim por ano. Sim. Ou se calhar não. Estás a ver? Eu, por exemplo, se me tivessem dado a opção de correr de moto desde pequeno, eu tenho a certeza que ainda hoje eu andava de moto. Que é mesmo é o que eu gosto. Quer dizer, eu adoro bikes, mas eu adoro bikes porque é super fácil de ir fazer. Tipo, tu pegas uma bike, vais ali um raidezinho de 2 horas de elétrica e está feito e curtes bué. Moto é tipo, tens que ir com alguém porque é mais perigoso e tal, pronto. Ou seja, eu adoro as duas coisas, mas correr, se me dessem a escolher em miúdo era moto e olha que eu não a tinha largado. Agora, eu adorava saber o que é que vai... Eu até gostava de ter aqui Gostava não, está combinado de ter aqui o Cristiano Fernandes, porque além de ter um miúdo que anda muito bem, eles sabem fazer o trabalho de marketing, mas do trabalho de marketing também vem a exposição, e a exposição vem críticas, e depois... com isso tudo. Atenção, sou muito amigo deles e nunca falei disto em específico com eles, mas... Tu teres a tua relação com o teu filho exposto, porque não é exposto tipo na net, é tipo numa prova, tu estás ali com o teu filho, mas também estás num momento de pressão, depois também o miúdo pode não estar bem, podes tu não estar, basicamente tu estás a fazer uma coisa que devia ser mais pessoal, normalmente as pessoas fazem em casa, mas tu estás a fazer ali à frente de toda a gente porque as corridas de motocross têm gente, não é? E então eu gostava de o ter cá até para ele falar um pouco. Como é que ele conduz, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele faz? Porque efetivamente eu acho que eles têm todos bué pinta e as pessoas gostam. Tipo, as pessoas gostam, tipo Chico Patife, é um grande nome. E as pessoas gostam, eles têm todos pinta a andar de moto, tipo a maneira como se vestem, acho que isso é uma cena incrível. Eu gostava de o ter cá para falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que aí é o que eu estava a dizer, tipo... É isso, é tentar perceber, deixar a criança tem que ser criança.
Sim, por mais que ele bem engraçado, nós vamos andar de pit bike e não sei o quê, e depois volta e meia ele está mais interessado no canhão de batatas que o Pedro Gralha tem do que tipo nas motas, e ele está a fazer melhores lap times que muita gente. Pronto. Ou seja, ele é criança no fim de ser criança, e eu acho engraçado porque como está ali à minha frente é giro, se bem que ele também ele já acho que tem 12 ou 10, não? não sei, mas pronto, já tem, não é tipo aquele puto de 7 anos que realmente é tipo, super inocente, né? Esse pá, não, acho que é o Gomes, aqui de Leiria, o Gui Gomes, trabalhas com ele, pronto. Eu lembro de ver esse tem uma maturidade 65 a fazer a pista do moleiro toda e no fim a brincar com umas motas na terra, ia tipo a tentar recuperar do meu pump, está a ver? E não fazia os saltos todos que ele fazia na altura. E eu ficava tipo, ele está só a ser. O Gui. E o Gui é tipo, eu vou falar aqui dele, acho que não há problema nenhum. O Gui é mesmo tipo, é daquelas crianças, eu chamo de criança. Ele quase não parece uma criança, quase não parece, né? Mas ele é muito organizado. O Gui, agora não te sei dizer a idade, não sei se. Ok, vou cortar. 15 é melhor cortar, 15 a 16, não te dizer certeza a idade. Deve ter tipo 10, não? Não, eu acho que é mais velho. Velho. Ele está em 85. Ok. Eu já é mais velho. Já deve ter quase 14. Não sei, é melhor cortar isso já. Mas isto é para dizer que o Gui é organizado, é tipo, cuida da moto. O Gui faz um trabalho espetacular. Cuida da moto? Cuida da moto, o Gui prepara as coisas, o Gui é uma máquina. Sim. Ali também tem, pronto, a familiar também conta muito nesse papel, ele também trabalha muito bem com a mãe nisso e eles são muito organizados, mas a mãe deixa a maturidade de perceber, olha, os meus pais já estão a investir nisto de tempo e dinheiro e eu também tenho que ajudar, se quer mesmo concretizar isto. Sim, ele tem muito respeito por isso e acho que ele e a mãe trabalham muito bem nisso e é muito bom de ver. O nível de motocross em Portugal, eu não tenho assim uma noção, mas tipo, eu sei que eles vão à Espanha e fazem tipo top 15, uns fazem tipo melhores resultados, mas tipo o nível, e eu adorava saber o porquê, está a ver? Se bem que eu tive uma experiência bem engraçada e se calhar ele vai ouvir isto, o Ruben Ferreira, deve ter tipo conhecido a minha moto, estávamos a fazer a resistência do Sprint Enduro, ele deve ter reconhecido a minha moto. Ele passa, tipo, eu parei para ele passar, né? Parei, tipo, encostei-me para ele passar, não quero estragar para uma minha. Mas, tipo, ele ia bué-da rápido, ainda teve tempo para gritar e olhar para mim, bora! E eu, tipo, eu estou a tentar ser sobrevoar, a andar de moto há 1 hora, tipo, e o gajo passou por mim e, tipo, uma cena que eu adorei ver nele foi, ele ia a curtir de andar. Aquela cena da felicidade. Mas ele ia a curtir de andar. E eu fiquei tipo, ok, tipo, este é o outro nível, que é tipo, os breaking bumps que eu vou comer ali, e ele fez uma numa pedra que eu fiquei, aquilo era uma pedra, ele não viu isto porque ele passou lá rápido, mas tipo, a pedra era, era a descer, era tipo um off-camber de pedra, e eu metia-me em cima da pedra, deixava a moto deslizar e depois ia, mas não parava muito, ele batia no início da pedra e saltava tudo, e eu como ainda conseguia tipo uns 30 segundinhos atrás dele, para mim aquilo foi tipo, porra, ok, isto é outro nível. E eu entendo porque... Então se eles se calhar foram 3 segundos, não? Não, foram uma... Calma. Single track percebeu. Não, foi tipo 30 segundos para uma zona bem enrolada. Sabem que eu sou pescador, tipo, o peixe era assim. Mas eu achei impressionante e eu pensei, tipo, ele aqui roubou-me logo, tipo, 10 metros. Se ele me roubar 10 metros em que ele está, por isso é que ele já me dá... Por isso é que ele já está a dar a volta. Sim. E então eu percebi, tipo, ok, então esta é a diferença de um grande amador para um gajo que está noutro nível. Sim. Agora, eu vejo a malta de motocross a andar cá em Portugal, eles andam super bem e depois vão lá fora e não fazem, tipo, pódio. Então, tipo, porquê? Tipo, é um mindset, é o treino, é o dinheiro investido, é o material... Eu não tenho resposta, vai ser isso que há pessoas que dão melhor esta resposta que eu. Podem deixar aí nos comentários até. Eu que vou percebendo há um investimento muito grande em Espanha, no desporto, em torno do desporto. Muitas pistas. O ano passado tive um atleta meu a morar em Espanha, tipo em Madrid, na pré-época, a preparar a época. E como ele, havia outros tugas a fazer o mesmo, ou seja, estão a ir para lá para preparar a época. Que eu também admiro muito isso, que é... Lá já há muito mais profissionalismo nisto e cá eles vêm depois, nem é tanto. Mas eles vão lá preparar as épocas, portanto, isso é um indicador. E que mesmo eles se sentem desafiados, ou seja, eles também têm muitos pilotos de mundial com resultados e que são os professores, instrutores. Acho que isso também é uma mais-valia.
opa, e acho que começam muito mais cedo. Mesmo os femininos lá há uma diferença grande. Tipo, nota-se. E há mais pessoas e tudo mais que E puxam muito pelo desporto. há 4 corridas, né, por ano. De quê? De feminino? Sim, há menos. Lá, se calhar, Sim, há um campeonato, exato. Pá, e faz diferença depois também na evolução, né? São todos obrigados a andar mais. É como cá nas bikes, desde que começou a vir os internacionais para cá, começou a puxar por nós. E eles cá sofrem disso há mais tempo no motocross. Mas eu não sei se esta é a justificação mais correta, e se depois é melhor guardar para alguém mesmo da área, ou que alguém diga alguma coisa aqui, nos comentários. O que eu noto é isso. E os meus Se pilotos alguém quiser investir na minha carreira de motocross, ainda vai a tempo. let's go. Eu nunca vou reclamar com você. Agora, isto é uma coisa, o feminino é uma coisa que o downhill está muito à frente de quase todos os desportos. Achas? Não sei, não tenho só hoje em dia os Estados Unidos. Não, tipo, dá em televisão no mesmo dia que os homens Sim, e é competitivo. ok. Efetivamente é prazeroso veres o top 10 a andar porque elas andam bem, estás a ver? E é uma cena que pronto, isto é uma cena que vai evoluir. As mulheres tipo, vão evoluir. Tipo, isto é o que eu acho. Tem muito a ver com os anos que se faz uma coisa, né? E as mulheres normalmente até têm muita sensibilidade. E tipo, desportos com rodas é tipo muita tração e não sei o quê. Tens a irmã do Digan já fez bons lugares no NASCAR. E, pá, uma piloto excelente. Ou seja, as mulheres vai crescer, mas eu acho que o downhill está à frente porque realmente todas as equipas têm 2 femininas. Os Warner Bros fizeram isso e eu acho que é fixe. Todas as equipas têm que ter, não têm que ter, mas como diminuíram os Estás a falar do Mundial. do Mundial, Estás a falar do Nacional, do nosso Nacional. Ok. Sim. tipo, Agora quando estás a dizer. até Eu- vou dizer, Eu não tenho noção do Nacional, é o que eu Não. estava a dizer, mas do Mundial tenho e no está muito nacional bom. não temos muitas, mas tipo, nota-se muito no Mundial, tipo, todos têm 2 femininas, ou quase todas têm pioneiro. 2 femininas júnior, 2 femininas tipo elite. Depois há sempre um gajo mais velho que acompanha, pá, cross country igual. Uhum. Ou seja, um gajo mais velho que acompanha, que lhe dá linhas. Cross country, vejo muitos team managers a ir de e-bike com elas para a pista, dar-lhes linhas, porque pô, eu fiz a pista de Ligier de cross country e eu não acredito que eles fazem aquilo de pneus tipo sem grandes tacos e de licra. Sim. Tipo, é impressionante, tipo, andarem naquela pista, tá a ver? É mesmo impressionante. E é um trabalho que o cross country está mais agressivo. Para mim, eles quase que andam melhor que os de já dizendo, tecnicamente. O feminino também é muito acompanhado no cross country. É uma coisa que está muito tipo, tem competitividade, as pessoas estão a par de quem é que está na equipa X. Depois está muito igual, né? Yeah. É isso que E eu acho que isso é incrível. Uma coisa que o motocross poderia melhorar. Eu não sei, também não sei quantas mulheres é cá para fazer isso, mas deviam melhorar nesse sentido. Tipo, o downhill acho que está. O downhill e cross country está há muitos anos luz à frente de qualquer outro desporto de rodas. Sim. Sei, pronto. Sei que o futebol feminino também já há está muito equipas forte, e não sim, sei hoje o em quê. dia também tem Mas- tempos de televisão. Como não é, como o jogo, e não dava para fazer, se calhar, estar a fazer um jogo feminino e um jogo masculino, divide logo o público. Sim. O downhill, como tu primeiro dá o feminino e depois dá o masculino, tu pelo menos vais ver os highlights da cena. E nos highlights também sabes. Por exemplo, no enduro. O enduro, os highlights é sempre primeiro feminino, depois masculino. E tu, mesmo que não acompanhes o feminino, pá, aparece-te no vídeo, está lá, tu sabes pelo menos quem é que ganhou. Sim. E isso traz dinheiro, não é? Traz dinheiro para o Faz feminino. todo o sentido. Isto há uma opinião que eu tenho que já me dividiu em muitas discussões e podem me bater por isso. Mas às vezes as pessoas dizem, mas uma atleta feminina devia ganhar mais do que um masculino. Uma atleta feminina devia ganhar tipo o mesmo, porque está a correr o mesmo ritmo. Igual lá. Epá, e eu não acho, porque tipo uma miúda no OnlyFans ganha muito mais do que um homem. Tipo, isto tem tudo a ver quantas pessoas é que tu mexes Sim. para ver aquilo. Ou seja, há 100 mil pessoas a ver o downhill masculino, há mais dinheiro para o downhill masculino. Há menos pessoas no downhill feminino, vai haver menos dinheiro. Ou seja, já fui crucificado por esta opinião, mas isto é business. O business é assim. Depois formos olhar para números. O business é assim. Tu não estás... Pois, tipo, as pessoas que me dizem que não devia ser assim não estão no OnlyFans a dizer mas calma, as mulheres não podem receber milhões, tipo, o homem também está a tirar as fotos e está a expor a sua intimidade. Ok, mas tipo, há mais pessoas a querer ver uma coisa, isto é uma publicidade, tem a ver com quantas pessoas vai ver essa publicidade.
Ou seja, cabe às mulheres em si, tipo, criarem tipo, a comunidade à volta daquilo para fazer a sua publicidade, até porque influencers mulheres de moto têm muito mais visualizações do que um influencer masculino de moto, nesse sentido, estás a dizer, porque, pronto, os homens, né? Não vamos por aí. Mas opá, eu acho isto interessante, que é, o downhill conseguiu fazer com que elas tenham a mesma exposição. Sim. Mas mesmo assim, a Porque parte mesmo monetária, que- já não, né? Os cheques depois no fim, mesmo assim, há diferença de certeza. Pá, porque se calhar o pessoal está mais atento ao público Não, masculino, pois. não sei o quê. Mas eu acho Mas exibem as mesmas marcas, acho que é ao mesmo tempo de antena. sim, mas por exemplo, em termos de tempo de antena, de tipo entrevistas e não sei o quê, é igual no Pois, é downhill. aquilo que eu ia dizer, porque é que o ordenado já devia quase ser igual, não? Pá, sim. São os mesmos número de pessoas a ver, olha, não vou jogar a televisão porque agora vai entrar o... Opa, pois isso uma- depende bué uma de mínima- quantas pessoas compram um X-Bike. Pois, aquela pois, pessoa. tudo entra, né? Yeah, Pois. isso é uma cena, é sempre muito interessante. Olha, queria-te só fazer aqui uma última questão, que é quando é que o corpo tipo junta com a mente? Ou seja, tiveste conhecimento de pessoas com o corpo muito forte e com a mente muito fraca, ou com a mente muito fraca e o corpo muito forte? Ou seja, quando é que juntam uma coisa com a outra? Ok. Tem que estar em sincronia ou não? Não é preciso. O que eu costumo dizer é, não vale a pena teres um corpo bem preparado se depois não tens uma cabeça capaz de Mas utilizar. há muitos exemplos assim? Há mais do que ao contrário? Porque da parte mental é raro de trabalhar, tipo, Yeah. a maioria das pessoas de facto faz o trabalho bem feito tecnicamente, fisicamente, mas não se preparam para o dia da competição em si, a parte mental, como é que vão se preparar, como é que se vão focar. E há bocado estávamos a falar daquilo do ritual e do mood, tipo, são coisas que têm impacto e as pessoas não preparam isso, chegam, vão para um dia de competição, estão a viver um momento de qualquer das maneiras como ele esteja a decorrer, não estão preparadas para aquele dia e depois às vezes as coisas falham. E normalmente aqui a diferença faz é um atleta preparado mentalmente, está preparado, por exemplo, eu tive também já um exemplo de um atleta no Mundial que teve um furo, tipo ali, não sei se foi 10, 15 minutos antes da partida, e ele soube lidar com a situação, ele diz, isto não me afetou nada, porque eu tinha previsto isto na parte mental, disto poder acontecer. Tipo plano B. Sim, ele já tinha visualizado aquilo a acontecer, e há bocado estávamos a falar da visualização, há também aquele exemplo do Michael Phelps, mergulhou e ficou sem água, entrou água para os óculos e ele continuou a nadar, não sei mais, e vence a prova. E isto é um caso de estudo, e perguntar como é que ele fez aquilo, e ele disse, eu visualizei isto muitas vezes a acontecer, eu sabia quantas braçadas tinha que dar para cada um dos lados, e começou a contar braçadas, Sempre. foi e fez, e ganhou, pronto, fez segundo, já não sei, mas acho que ganhou mesmo, tipo, Michael pronto. Phelps. E estamos a falar de uma prova internacional, mundial, e ali no milésimo de conta, né? Tipo, não estamos a falar de uma prova, é pior que o downhill, se calhar, até porque ali, Por acaso, nesse pronto, e ele continua e fez a prova dele. não vês bem a tua competição. Sim. Aqueles estando a nadar, eles não Não conseguem. tem muito, não. Têm visão periférica, mas não conseguem Mesmo ver mesmo assim. quem é que está. E não dá para ter certeza a percepção. E ele manteve a prova. Isto é porque ele se preparou mentalmente. Ele é dos que descrevia que fazia visualização de manhã e à noite, sempre, 2 vezes por dia, quer com competição ou sem competição. Que tipo de visualização é que ele deve fazer? É que isso Eu acho que é aquela que eu costumo. é tipo quantas braçadas para ter Para este ter isto, tempo. deve ser. Tem que fazer X braçadas a X Primeiro deve movimento. contá-las, faz a nadar para ver o que é preciso, depois deve passar isso para o plano mental. E é o que eu costumo dizer muitas vezes também aos meus atletas, que é, houve-se muito estímulo para fazer visualização hoje em dia nas redes sociais. E há uma que não se ouve falar tanto, que é que eu chamo que é dos e se eu furar, e se entrar água para os óculos, e se eu cair. Tipo, esta muitas vezes fica aquém. A malta normalmente visualiza só a sua prova. Eu meto sempre estas nuances do como é que vais lidar com as situações, visualiza-te as coisas a correrem mal também. Por norma, eu até criei ali uma rotina, a partir de quarta-feira vê só a correr bem, mas até quarta-feira vê as coisas de vez em quando a correr mal, mas junta também depois a correr bem. Mete sempre aí essa coisa. A parte do chegar lá acima, da carrinha, do transposto para a malta das bikes. Ou seja, eu peço sempre para visualizarem coisas fora. Mas isto tudo para pegar no que estavas a dizer antes. Ou seja, esta parte, este trabalho mental tem que ser feito antes. Ou seja, tem que ser preparado antes. Para no dia da prova conseguires lidar com as coisas, para não entrar em fatores novos. Se tu me perguntares, então, numa situação de emergência, como é que eu consigo no instante ali? A respiração
É uma forma de tu te conseguires concentrar. Muitas vezes a gente ouve a malta, estás enervado, então respira fundo. A nossa respiração é o sistema nervoso, pela interligação. Exercícios que fazes, que é reencontrar-te. Sim, a respiração é a forma mais rápida de tu te concentrares a ti próprio. Tipo, costumo sugerir, não sei se contigo já cheguei a falar isso, a respiração quadrada, que é inspiras durante 4 segundos, depois tens 4, despejas 4, vazio 4. Mas eu não tenho tido uma vida muito estressante agora, por isso Ainda bem. tipo, não tenho necessidade. Mas isso eu já tinha ouvido falar, até foi os Jesus Art, que é de vez em quando treinavam com a direção desalinhada. Por exemplo, ok. No enduro cais, fica desalinhado e depois tu aí eu nem sei andar com isso. Pronto. Mas se tu tiveres feito 1 ou 2 dias, sem correntes, essas coisas todas, exato. yeah. O teu cérebro prepara-se para lidar com isso. E aqui é muito o preparares o cérebro para lidar com as coisas. E o que acontece, o lavar os dentes de manhã. Tu não estás ali a pensar, vou meter a pasta de dentes, vou meter a Volvo, agora vai para a game. Chegas lá, se eu perguntar agora, tu se calhar não consegues lembrar como é que foi lavar os dentes de manhã. Mas sabes que lavaste, se é que costumas lavar, não é? Lavas, costumas. Quem lava os dentes? Não, mas é isto, ou seja, a gente não tem que pensar porque automatizamos as respostas, não é? E que é um bocado isso, o trabalho mental é automatizar. E tu automatizas o teu corpo. Então automatizas o dia da corrida para estares em modo automático só, tipo tim. Porque o objetivo é tu que acabares por uma prova, que aquela sensação do estado de flow, né, que se fala muito, que é tu não te lembras, não dás para o tempo passar, parece que tudo fluiu, não dás, sabes que havia pessoas, mas não consegues descrever nada, porque o teu corpo estava a fazer o que sabia fazer. O cérebro quase não interfere com o corpo, porque quando estás a lavar os dentes, o cérebro já não está a interferir, porque está em automático. E essa é a situação ideal que tu tens que viver quando estás numa competição. É o teu cérebro não ter que estar a pensar. Isso foi nos treinos, prepararam isso. E ele agora só tem que aplicar. Por isso é que tens que ir com a mente preparada para não estar a interferir com o corpo e deixar o corpo fazer o que tem que fazer. Porque tu treinas. É isso, mas aí é cá a tal parte da preparação, do ritual, teres a rotina estabelecida para o teu corpo saber que isto é a chave, daqui a 5 minutos, 10 vamos estar ali à porrada com aquele crono e ele vai lá estar. Uma coisa que ninguém treina, tipo no downhill acontece muito, e eu acho que também falei isso contigo, a malta vai, o maior desafio num dia de competição é o relógio, é um crono, e a malta não treina descidas cronometradas, se for preciso uma pré-época inteira. E depois chegam lá, qual é que é o fator, a única coisa que está diferente naquele dia é um relógio, foi que eles não treinaram, tipo, não, tens de treinar com o relógio, que é para o teu cérebro habituar-se. Às vezes até não precisas fazer uma pista inteira. Cronometrada, tu há certas coisas, momentos em que relaxas, deixas de relaxar. Exato. Porque está a ser cronometrado e porque vai haver um resultado no final, não é? Há um exercício que fazem, já fizeram no curso do Mundial, que é tipo eles a contarem os segundos. Eles, não sei se é de 5 segundos ou o que é, e a ver quem é que faz os 5 segundos. Eles 1, 2 e alguns contam 10 segundos, até 10 e aquilo. Sim. E isso mostra o quanto às vezes a nossa relação com o relógio não está bem, por exemplo, né? E isto são coisas que têm que ser trabalhadas, isto é a parte mental. E ok, fazes o físico, fazes a técnica, tudo perfeito. Podes ir ao fisioterapeuta para te ajudar a relaxar, não sei bem. Mas não trabalhas a cabeça para lidar com este dia. A tua cabeça não sabe como é que vai ser este dia. Ainda para mais numa pré-época que estás parado e vais começar, o teu cérebro não se lembra do que aconteceu no último ano. Ou seja, isto tem que ser trabalhado e isto é o que a malta se esquece e é uma guerra, não é guerra. E depois ainda há outra questão que se deve fazer sempre, é o pós. Tipo, ok, fiz isto bem no fim da prova, fiz isto correu bem, fiz isto, entrei no mood, não entrei, porque é que não entrei, o que é que foi? Para a próxima trabalhar essa parte também. Portanto, o mental é algo que eu costumo dizer que é, tem que ter treino também, não estou a dizer 1 hora de treino, se calhar assim, um exercício de respiração, se tu estiveres aqui só a focar um bocadinho em ti, levas para aí se calhar 5 minutos, 10, fazer uma visualização, uma meditação, às vezes até o ler as coisas que te ajudem, por aquele mindset que eu estava a dizer, de lidar com o erro, às vezes essas pequenas coisas, ouvir alguma pessoa que te diga, ou que fale destes temas da parte mais de seres positivo, uma mente mais de crescimento, de lidar melhor com estas questões todas, isso é trabalhar, isso é tudo treino, ok? E isto fica muitas vezes aquém. E quando lá estás na hora, ou porque tens um furo, ou porque alguém te disse alguma coisa, ou porque alguma coisa não está bem naquele dia, porque não estás bem por alguma razão que nem tu sabes explicar, tudo isso é fácil de interferir. Mas se a tua mente estiver programada e preparada para lidar com tudo nesse dia, contudo, há sempre coisas que não estás preparado, mas se é minimamente preparada para os básicos, vai ser muito diferente e não vais estar focado no que é que o teu corpo tem que fazer e vais deixar ele fazer. Basicamente é criar o cenário favorável para entrar nesse flow state. Sim. Mas eu por exemplo, há uns dias estava a ver um documentário sobre o Trey Canard, que é um piloto de motocross. Foi um excelente piloto, ainda hoje é piloto de testes da Honda. Para quem não sabe, os pilotos de testes testam tipo 20 embreagens para dar as 5 melhores ao piloto, para o piloto testar, e isso é um grande trabalho de um piloto de testes, né? Que é encurtar a vida ao atleta e ele poder ter o melhor.
E perguntaram-lhe quantas vezes é que tu te sentiste no teu flow state em que realmente a corrida foi fácil, e ele disse tipo 3 provas, e estamos a falar de uma pessoa que competiu se calhar 10, 15 anos. Exato, isso. Por isso é do género, claro que se pode criar o ambiente favorável para se fazer um melhor resultado, mas eu acho que há pessoas que devem ter facilidade em entrar nesse flow state. Agora, o flow state também não significa ele ter o resultado máximo, não é? De certeza que há pessoas que entram no flow state e fazem décimo. Sim, Não é? tranquilo. Tipo, e aí eles já vão estar satisfeitos com a performance deles e não com o resultado em si. Esse estado, eu cada vez mais que trabalho com pessoas, acho que isso está muito associado, essencialmente ao que estares ali e estás focado no que tu estás a fazer. Não é o resultado. Não é tipo. Está presente. Não é esta sensação, por exemplo, que eu estava a descrever do não te lembrares de nada. Isso está associado, isso está descrito como sendo uma das coisas que pode acontecer. Não tem que acontecer. Ou seja, e está estudado, há um livro que fala sobre isso, fizeram um estudo internacional e aquilo envolveu, não sei, milhares de pessoas na altura, tipo, foi assim um estudo exaustivo. E eles falam disso, ou seja, há um conjunto de coisas que as pessoas descrevem como acontecendo nessa situação. Sabe-se que a felicidade, como estava a dizer, é uma das coisas que proporciona ao aproximar-te disso. Depois há a parte da produção de hormônios e tudo mais, ou seja, tu tens que fazer com que isso seja estimulado, porque isso tudo vai ajudar-te na tua concentração, vai-te ajudar na tomada de decisão. Agora, se tu descreves tudo isto que estávamos a dizer, podes não ter que descrever, mas a verdade é que tu tens que conseguir utilizar tudo o que tu tens para garantir que fazes a tua melhor prova, ok? E que seja porque isto, a produção das hormonas, elas precisam disto para ser produzidas. Se elas te ajudam a ter uma melhor performance, é isso que tu queres. Portanto, o objetivo é esse, ok? Agora, o que é que vais descrever depois dessas sensações? Porque eu, por exemplo, também enquanto atleta, eu também senti 2, 3 vezes isso na minha vida toda. Tipo, eu não tenho resultados para isso, por exemplo, mas se me perguntares, eu tenho certeza que essas vezes aconteceu. E se me perguntares, o que é que fizeste nesse dia? Eu não te consigo explicar, ainda hoje, às vezes tenho de perceber, também já passou alguns anos, mas não consigo. Estava tudo a bater. Mas senti uma alegria, lembro-me dessas descidas, pelo menos da partida e do dia, não me lembro também da pista em si. O resultado, por acaso, até foi bom, foram bons resultados nessas vezes, mas não te consigo descrever o que é que foi preciso para isso acontecer. Mas o grande objetivo deve ser este, é nós estarmos com a nossa mente conectada ao nosso corpo, deixar a nossa mente não interferir com o que o nosso corpo tem que fazer, porque ele sabe o que tem que fazer, é a cena de lavar os dentes, tu não tens que pensar para lavar os dentes, ele sabe o que é que tem que fazer, e quanto menos ela interferir, melhor ele vai fazer, ok? E para ela não interferir, tens que a preparar para o que está para acontecer e o que vai acontecer. Pronto, e ela tem que saber, olha, ok, isto vai acontecer, eu já sei que ele está a fazer isto, a seguir vou ter este impacto. E pronto, e deixa fluir. É porque a partir do momento em que tu começas a pensar demasiado às vezes, e tu notas, eu por exemplo, agora não ando bike há muito tempo, mas se hoje for andar, tenho a certeza, ainda há pouco estavas a descrever isso também numa sensação de uma descida tua, a minha primeira descida, eu vou estar super tenso. Porquê? Porque eu vou tentar as travagens, vou tentar as sensações, vou tentar a bicicleta, o comportamento, a pedra, já não me lembro como é que se aborda uma pedra, vou chegar cá abaixo todo amassado e se calhar até vou ficar com pouca vontade de ir outra vez, mas quando eu lá estiver em cima, se eu me lembrar disto e pensar, não, eu agora vou só sentir, deixar ir, fluir. E isto uma pessoa às vezes faz isto, é não ir a pensar demasiado. Deixar é uma ajuda do caralho. Trabalhar. Eu nesse E lá caso está, também podes cair depois, mas... tive 25 dias sem andar de bike e a primeira descida parecia mesmo um pau, mas depois até sinceramente até acho que me fez bem parar. Pois. E acho que se calhar é por isso que o David Rosa até aconselha isso. Fez-me bem não pegar na bike downhill durante 3 ou 4 meses. Tipo, quando peguei com outro feeling, não sei. Às vezes parece que uma pessoa preferia mal. Outra questão que às vezes a malta não sabe se desligar do desporto. Eu tenho esse desafio às vezes com a malta. Lazer, sim, é preciso. Para mim, dias com 64 horas e vamos embora. Também gostava desses dias. Bota bike e surf todos os dias. todos. Também tenho um atleta de surf, há bocadinho estávamos a falar de esportes, também tenho um igual Também com isso de surf, sim. Pois, um miúdo pequenino, um canistro do Xandinho, que é uma grande máquina. É uma cena que também tem uma ponho os olhos nele, ponho os olhos no Xandinho. Mas tem bastante pressão porque eu sinto que todos os esportes em que as pessoas se gravem e analisem criam uma pressão extra. E que eu acho que às vezes até é uma coisa que as pessoas fazem pouco. Eu por exemplo usei isso porque eu venho do BMX e era normal nós gravarmos. Sim. Mas eu muitas vezes peço para me gravarem mais para ver, tipo, eu sei fazer aquela curva até eu achar que parece aquele pro que eu conheço, que faz. Sim. E faz tudo parece bem. Também é uma ferramenta de trabalho. Mas no surf, como ele já tem tipo treinadores, os treinadores filmam, então é tipo, tu não estás só a surfar 2 ou 3 horas, estás a surfar 2 ou 3 horas, se calhar até fazes uma pausa ao meio para analisar, para ires corrigir o que estás a fazer, pá, é bué de intenso. É mesmo...
E ele é Ele- pequenito. Ele tem complementos, tipo desde trampolim, por exemplo, tipo Para ter era para o awareness. trampolim, para fazer, Yeah. pô, pá, o motivo isso eu não sei, mas ele faz treino de trampolim, Travis Pastrana, tem treino, Travis Pastrana na casa dele tem um trampolim gigante e ele não chama trampolim. É air awareness. É para tu saberes onde é que estás no ar, saberes se calhar é isso. quando estás a fazer um mortal, encolhes-te, rodas mais rápido, esticas-te, paras a rotação. É para as pessoas terem noção, porque um mortal sem bike não é tão diferente do mortal com bike. A física é igual. Encolhes-te, giras rápido, esticas-te, paras a rotação. Tu, numa rotação de BMX ou de surf, o que é que manda? É a tua cabeça e os teus ombros. Os teus ombros e a tua cabeça vão para um lado, o teu corpo segue. Ok. Então, tipo, isso é essa transversal a todos os desportos que tenham rotação, é igual. Então, a primeira coisa que te dizem de bike ou de moto é tipo, olha o mais longe possível que é para onde tu vais. Se tu olhas para uma árvore, vais bater na Vais árvore. bater, exato. No surf, tu queres fazer uma linha, é os teus ombros e os teus braços e a tua cabeça apontam para onde tu queres ir. As pernas vão na mesma. E tu, quando fazes um mortal, tu não consegues fazer um mortal sem meter a cabeça para trás. Ou consegues, já conseguis fazer, mas o início tens que olhar para trás para acreditar. Ou seja, de certeza que a cena dos trampolins é depois quando ele começar a mandar aéreos e cenas É o que ele anda a fazer agora. vamos ser. Anda a tentar nisso. A única coisa que eu sei fazer é andar de lado numa onda, mas Ele já sabe. opa, é incrível, é mesmo incrível. E eu só tenho pena do surf. Ainda há pouco o João Cop lançou um Reels tipo a falar bué da mal dos que as pessoas deviam ter mais etiqueta na água e não sei o quê. E eu tenho bué pena que o surf seja assim, porque tipo, se tu reparares na vibe, Muito territorial, é isso? primeiro essa parte Eu vivi territorial nisso. para mim não Concordo. faz sentido nenhum. E não faz mesmo sentido nenhum. Mas a segunda cena é não respeitar os cooks, como eles lhes chamam, que lhes pagam o ordenado. Ok. Ou seja, já viste o que é tu ires a um bike park, uma família está a descer um trilho azul e tipo, tu não consegues fazer o salto por causa deles e chegares e dizeres fogo, não sei o quê, porque é que vocês estão aqui, isto é um salto. Não, o que é que tu fazes? Não, tu dizes só, tipo, paras e eles deixam de passar e é na boa. Claro. E tu não ficas chateado por, numa prova do Nacional, se aparece uma pessoa da classe da promoção e não faz um salto e tu não fazes, tu ficas tipo, pronto, olha, gostava de ter feito. Mas está-se bem. Mas às vezes há uns berros. Há berros para avisar, mas não há esta cena, tipo, ele fez um vídeo tipo sobre etiqueta de água e não sei o quê. Tu não podes ensinar etiqueta de água a uma pessoa que acabou de pegar numa prancha. Claro. Claro que a pessoa está a remar para a onda, tu vens lá, isto já aconteceu-me quando eu comecei a surfar, eu estou a remar, mas eu não sei mesmo o que fazer. E tipo, eu até tive aulas, estás a ver? Não, Sim. ou seja, eu acho que o surf nesse aspecto tenho boa pena, não há assim uma... Eles estão tipo mesmo contra as pessoas que estão lá a surfar. Porque Sim. Eles são violentos às vezes. É, Eu assistia cenas de. é Eu fui buscar, na altura trabalhava no Inemos, malta de. Vejo que levar na tarefa. grande experiência. Mas pronto, tenho pena disso porque realmente é um desporto incrível. Eu gostava de fazer mais, mas eu não estou para me chatear. E tipo, a verdade é que as bikes, por exemplo, vais a um skatepark, qualquer pessoa, tu estás num sítio, podem-te dizer lá, tipo, olha, estás no sítio onde eu vou passar, mas ninguém te vai tratar mal. Claro. E se te virem a fazer uma cena, ainda te vêm dizer, olha, devias fazer assim e assado, que vai A ser gente melhor. ajuda, né? Eu não estou a tentar pintar o nosso desporto Claro. como incrível, mas tipo, acho que é muito mais friendly para quem está a começar, estás a ver? É uma cena, mas o surf é uma cena, é uma arte tipo incrível o que eles fazem, é mesmo, e esse miúdo eu já vi uns vídeos dele a surfar. Ele é mesmo pequenito. Sim, ele é pequenito, Fogo. mas é desenrascado. Mas as ondas para ele devem ser enormes. Sim. Ele é muito fixe, gosto muito dele. Olha, malta, vamos encerrar aqui este podcast. João, obrigadão aí por esta hora, acho que é hora e meia, não controlei aqui bem. Obrigadão aí pela tua presença e pelos teus insights. Espero ver aqui, se calhar ainda este ano, se tiveres aí algum tempinho livre, que também foi difícil marcar isto de 2 filhos gêmeos e outro. São 3 lá em casa. São 3, é complicado, né? Malta, se quiserem ajudar aqui o podcast, é comprarem o merch aqui no site, está na descrição, para vos conseguir trazer este tipo de conteúdo e conseguir trazer mais gente. Para quem não estiver a acompanhar nesta altura, espero que o Martim Ventura se tenha safado aí no Dakar, que está com grande pujança, e espero um dia tê-lo cá. Big up, um abração, tchau. Tchau.